Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do PHcast. Sejam muito bem-vindos. Recados tradicionais de sempre, né? Sigam nossas redes sociais oficiais, @phcast.oficial e @phbabos. Eu sempre falo para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem, comentarem mais. Gente, é muito importante para nós. Graças ao engajamento de vocês que a gente consegue ouvir diversas histórias por aqui. Então, continuem seguindo, comentando, compartilhando. Para nós é muito importante. E no YouTube eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, que é muito simples também. Basta clicar em inscrever-se, ativar as notificações aí, porque assim os conteúdos vão chegar em primeira mão para vocês. Nosso episódio de hoje ele é patrocinado, né, por grandes marcas. Uma delas é a Clínica Veterinária Alquimia, a Rabelo e Martins, a AMIPA, Associação Mineira dos Produtores de Alho, o restaurante Tempero do Chefe e o Container. Nosso episódio de hoje é com uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Eu vou falar assim para ela ficar com raiva mesmo. Gente, essa pessoinha, por mais que esteja nervosa de estar aqui, me deu aula lá atrás, há muitos e muitos anos, porque assim, eu sou muito jovem, né? Então, não tem tanto tempo assim. Mas vamos falar sério, né? Ela é personal trainer, professora, treinadora, mãe, esposa. Seja bem-vinda, Daiana Rodrigues. Obrigada, Já comecei com uma ofensa. Assim, há muito tempo você pegou. Nem tem tanto tempo assim, né? Eu tô chegando na crise dos 30, então tá tudo bem. Vai dar certo. Daiana, é uma honra ter você aqui. Obrigada. Ouvir sua história. Gente, ela ficou nervosa mesmo, assim. Gente, o que eu vou falar lá? Tem muita coisa pra falar. Vamos lá. Já se imaginou aqui no PHcast Não. desse jeito? Não. Não me imaginava. Chega um pouquinho mais pra frente, pra não falar mais perto desse microfone. Tá bom. Isso. Daiana, a gente tava comentando, brincando, né? O quanto que as pessoas mudam, né? Você comentou Eu mudei? Não, você tá falando... De De mim mesmo, que você tá a mesma coisa. Não parece nunca que tá nos 40, igual você disse. Ai. Mas você tava comentando, né? Que eu não era nada comunicativo. Nada. Nossa, quem vê o PH hoje é de admirar, né? O PH não respondia nem chamada, gente. Pouco. Paulo Henrique. Era assim? Mudo. Era. Eu não lembro Do presente. Era baixinho, assim. Até às vezes eu tinha que ficar procurando porque eu não escutava, né? Numa sala grande, eu não te ouvia. E muito assim, né? Pouco participativo na educação física. Você gostava? Eu odiava, não gostava. Imaginava. Assim, mas assim, em minha defesa, eu tinha um bullying na escola, né? Então, assim, eu era travado mesmo com as coisas de interação com as pessoas. Você passava por bullying? Passava. Acho que quem não passou, né? Pois é, aí isso me... Na época não era bullying, né? Não tinha esse nome, Não tinha né? esse nome ainda. Não era tão falado igual é hoje. Mas na época isso me... Na época a gente não precisa contar quantos anos tem isso, não, né? Assim. Mas assim, basta fazer uma conta. Ela falou 40, eu falei 30, então... Quem for bom aí... Mas assim, difícil, eu gostava de uma parte boa da educação física, que era a parte quando chovia, né? Que a gente ficava dentro da sala jogando jogos. Jogos de mesa. Jogos de mesa. E nem eles eram tão bons assim pra nós. Faltava peça, enfim, mas tá, gente público. E quando a Daiana mandava a gente correr 50 vezes naquela quadra? Ué, se não vai jogar nada, vai correr, né? Não? Assim, não é bem assim não, gente. É um pouco ainda, mas Era assim, diferente. É que nem todo mundo gosta de esporte, né, Paulo Henrique? Mas na escola... a gente precisa estimular, né? Então, às vezes, como não gostava de praticar os esportes que eram proporcionados, a gente tinha que fazer alguma coisa relacionada a movimento, né? Vai correr, vai andar, né? Vai chama aquele negócio de dar murro no... O Spiritball. Spiritball eu gostava. Era a única coisa que eu tinha mais coordenação pra fazer. O Spiritball, até na reforma, a Simone queria tirar, né? A diretora atual, eu falei, pelo amor de Deus, não tira meu Spiritball, não. Porque é muito gostoso o Spiritball. Quem não gosta, porque são duplas, né? Uma dupla contra a outra. Então, quem não gosta do coletivo, né? Vôlei, futebol, basquete, e etc. Gosta do Spiritball, que são menos pessoas ali para interagir, né? E é da mesma forma ainda hoje, assim, em jogos, futebol, a aula de assim, existe? Não é a mesma porque, por exemplo, nós enfrentamos um período lá que a quadra estava em péssimas condições. Então, a gente ficava só no vôlei. Não tinha como a gente dar outro esporte porque colocava em risco a integridade física dos meninos, né, dos alunos, porque a quadra estava na brita. Aí começou a reforma e aí a gente ficou sem a quadra, a gente teve que ir para o campo. Só que no campo a gente teve que dividir entre as salas, né? Então são 2 turmas todo horário praticamente. Então aí a gente criou o vôlei de grama.
Nós Vôlei de grama. improvisamos uma quadra lá, uma rede, né? Na verdade, não é nem quadra, a gente só improvisou a rede. E aí a gente, mais do vôlei, porque é o único que dava para, no espaço que a gente tinha, para a gente poder ir incentivando ali. E rebater, e às vezes uma queimada. Mas assim, a gente enfrenta essas questões estruturais com relação à educação física. Mas o dia que chove é jogo, né, os jogos de mesa. Melhora um pouco, mas depois... Porque assim, como é Os muita alunos gente acabam com usando, eles. é muita gente usando, então acaba que é difícil você ter aquele cuidado. Você falou da diretora, é a Simone que deu... Spirandelli. Ah, me deu aula de ciências também. Ela que é a diretora hoje. Tá enfrentando aí a barra com a reforma. Ô, Dayana, mas assim, a gente brincando sobre aquela época, né? No fundo eu gosto de esporte, né? Hoje eu vou na academia todo dia, basicamente, gosto de correr. Então, assim, só nunca tive muita coordenação mesmo pra... Esportes com bola. Exatamente. Mas acaba que dentro de mim ainda tem um desejo, assim, de querer. Mas eu nunca tive coragem de, sei lá, ir mesmo pra um jogo de vôlei, alguma coisa nesse sentido. Mas nunca é tarde. Pois é, né? tá. Porque às vezes hoje em dia, com a sua maturidade corporal e física, né, e até mental, você às vezes até consiga sair melhor, porque na época da escola. A gente vai se... Amadurece, exatamente. Né? Não só mentalmente falando. Né? E às vezes você até consiga. Vamos pensar com calma. Sem Sem pressão? Pra quê? Ô, Dayana, antes da gente começar a ouvir de fato a sua história, eu queria comentar com você sobre um dos nossos parceiros, né? O PHcast acontece graças a apoiadores, que aí, através deles a gente consegue ouvir diversas histórias, como a gente vai ouvir a sua aqui hoje. Uma delas é a MIPA. Você conhece a MIPA? Não conheço. A MIPA é a Associação Mineira dos Produtores de Alho. Tem a ANAPA, que é a nacional, e a MIPA é como se fosse um braço da ANAPA, que atua, como se diz, nossa região é muito forte no agronegócio, né? Produção de alho, o alho brasileiro, o melhor alho do mundo. Então eles estão aí também apoiando a gente. Ótimo. Semana passada a gente soltou um episódio com o Flávio Márcio, que é presidente. Seu compadre? Olha só. Ele falou sobre a história dele e também sobre a história da MIPA, né? Então, quem tiver interesse, quem não tem assistido ainda, é o episódio anterior desse, né? Basta procurar lá no YouTube, no Spotify, nas nossas redes sociais, que tá lá disponível. Eu queria mandar um abração pro Flávio, toda a equipe da MIPA, né? E agradecer mais uma vez por todo o apoio aí ao PHcast. Graças a vocês a gente consegue dar voz a diversas histórias. Dayana, vamos começar oficialmente esse podcast? Já começou, mas estamos lá. Agora é chincha, entendeu? Tá bom. Tô brincando. Vou pedir para você se apresentar, né, nas suas palavras, e a gente vai conversando. Então vamos lá, né? Bom, eu sou Dayana Rodrigues, professora de Educação Física. Dayana, no final. Rodrigues, professora de Educação Física, personal trainer, né? Eu sou formada há... mais uma continha pra gente, 24 anos. Mas eu sou formada desde 2004 pela UFO, Universidade Federal de Uberlândia. E desde que eu formei, eu vim para cá, né? Trabalhei em alguns lugares. Na escola eu estou desde que eu formei, por isso que eu, né, dei aula para várias pessoas. A hora que eu vejo a galera já com filho, eu falo, ai, Jesus, toma conta. Mas tá bom, vamos lá, né? Faz parte do processo. E eu sou efetivada no estado. E, né, esse ano faz 13, o estúdio faz 13 anos. E aí eu abri o meu próprio estúdio, né, de atendimento de personal trainer. Esse ano completa 13 anos. E aí tô aí. Foram várias etapas, né, pra gente passar até aqui. Sou de São Gotardo, os meus pais não são de São Gotardo, meus pais são de Campos Altos. Pertinho. Pertinho. Minha mãe é da área da educação, minha mãe é professora, né, aposentada hoje em dia, mas foi professora. Meu pai hoje em dia trabalha, dando cursos ainda, pelo Senar, né, mas ele é técnico agrícola, e aí já tem uns bons anos que ele está atuando nessa parte também, que é professor, ensino, né, de professor. E eu aprendo e aprendi muito com eles, né, com relação a essa questão de ensinamento, e por onde eu passei também, a gente sempre aprende algo, né? Eu falo que eu tive profissionais, assim, muito bons para eu me espelhar, né? Por onde eu passei, graças a Deus, eu soube pegar o que é de bom de cada um, para a gente poder estar sempre em evolução, né? A gente nunca para de crescer, a gente nunca para de evoluir, e estou seguindo. Você dá aula só no colégio? Só no colégio. E no seu espaço? E no estúdio, isso. Por agora, sim. Teve uma época que eram 3 lugares. Aí
Por agora, estou só nos 2 ambientes, né? Nos 2 espaços, completamente diferentes. Mas São estilos completamente diferentes, mas que no fritar dos ovos cai na mesma situação que eu falo que hoje em dia, tanto a escola quanto a parte de treinamento físico, né? Não vou falar só o meu estúdio funcional lá, o personal, mas cai no acolhimento. Já há muito tempo deixou de ser apenas treino físico, e é um treino onde a gente trabalha o corpo, mas a gente precisa acolher. As pessoas precisam de acolhimento. E assim, no meu espaço, que é um espaço mais intimista, ainda mais eu enxergo isso. E na escola, a gente lida com outra realidade, que vem a realidade da carência emocional mesmo dos alunos, né? E eles são loucos com a aula de educação física, até não gostando do esporte, porque é uma aula onde eles têm um pouco mais de liberdade para falar, né? Eles às vezes relatam coisas comigo que eu fico tentando não absorver, né? Porque é pesado você absorver tudo, né? São muitas histórias, são muitos acontecimentos, né? Que eles passam. E aí a gente tem que tentar, assim, ajudar, mas também tem que tentar não trazer tudo para dentro da gente. Que eu enfrentei uma barra com isso ano passado. É como se fosse uma terapia junto, né? E não só na escola, igual eu te falei. Querem no meu estúdio desabafar. também eu tenho recebido, assim, tenho recebido e percebido as pessoas muito necessitadas dessa questão. E o ano passado eu tive uma dificuldade muito grande que eu precisei buscar ajuda. Eram várias questões acontecendo e eu estava com dificuldade de lidar com as pessoas. Eu não sou a mais, como que eu falo assim? Eu aprendi a ser acolhedora. Eu aprendi. Você lembra da época da escola? Muito ditadora. Sim. Ainda sou. Você tem um perfil mais direto, Sim, assim, né? Ainda sou nesse perfil ditador firme, exigente. A sua postura é assim, sobrava assim, se falar que tem que ir, colega. Não tem conversa. Vai correr sim, 50 vezes. Mas e aí calado. depois a gente conversa. Aí depois eu chamo conversa. Aí depois eu acolho. Ou vice-versa. Falar, eu acolho e agora você vai correr. Entendeu? Na academia, no estúdio, a mesma coisa. Então, assim, esse acolhimento é difícil, porque às vezes eu não sou formada para essa parte do psicológico, vamos dizer assim, né? A gente até tem a matéria na faculdade, mas é uma matéria muito superficial. E aí Foca é o corpo mesmo, né? Foca mais nessa questão do corpo e assim... E fisiologias e tal. E aí você pega e se depara com esse novo quadro, né? A gente está vivendo um novo quadro ultimamente. E aí você precisa de aprender a lidar com isso. Aí foi onde eu busquei terapia. Faço semanalmente e indico, inclusive. Faço, né? Eu vejo que você também faz. Eu faço, eu amo. Porque a gente precisa de ferramentas para lidar com tudo, né? Porque a gente tem que ajudar as pessoas. A gente precisa ajudar as pessoas. E eu tenho que ajudar não só com o que eu ofereço, que é o meu trabalho, né? Mas também com essa questão de dar um suporte ali emocional para aquela pessoa que às vezes chega ali no momento que são problemas que às vezes você não tem como ajudar, mas você tem que saber acolher ali de alguma forma, né? Não é só ouvir. E não absorver isso para sua vida. Às vezes é só ouvir, mas às vezes você tem que falar alguma coisa ali para incentivar a pessoa a buscar ajuda, né? E aí você precisa não absorver, porque você precisa estar bem, né? Você absorve, você vai remoendo aquilo, e aí junta os seus problemas juntos, e aí no fim vira uma bomba. E aí você precisa de ajuda com isso. Graças a Deus eu aceitei a terapia, né? Porque eu tinha uma certa resistência. Eu falei, vou ficar conversando, pagar para conversar, né? O famoso pagar para conversar com alguém. Pagar para falar para os outros? Pagar para falar da minha vida. Eu falo de graça. Mas aí eu falei, vou falar, não, eu resolvo. Não, a gente não resolve sozinho. Infelizmente, a gente precisa de ajuda. A gente precisa. E aí, isso tem me ajudado, me dado um certo suporte, sabe? Graças a Deus. Quando você fala acolhimento, seria no sentido de ouvir as pessoas mesmo. Você fala no sentido de, às vezes, por exemplo, a pessoa tá numa fase difícil com o corpo, algo nesse sentido, e você quer direcionar ela, alguma coisa assim. É geral, eu acho. Tipo assim, vamos dar um exemplo da escola. Tem aluno que, igual, na sua época, eu não tinha essa maturidade e esse conhecimento que eu tenho hoje. Mas uma pessoa como você, eu iria acolher de uma forma diferente hoje em dia, sabe? Eu iria conversar mais para entender o que você estava passando. Entendi.
mas sem absorver, que é o que eu estou aprendendo, né? Porque às vezes você passa por alguns problemas e eu não vou conseguir te ajudar, talvez. Mas às vezes eu vou falar assim, ó, vamos te incentivar a praticar algum esporte. Às vezes, na época, eu falo assim, ó, por que você não vai para natação? Ou não, vai correr, vai andar de bicicleta, alguma coisa assim, porque às vezes você não gostava de bola, né? Sim. Isso é exemplo da escola. Porque são vários perfis que a gente tem lá, né? Desde o mais tímido até o excesso, né? Das pessoas com excesso. Isso sem falar, não estou jogando para lado de nenhuma questão de laudos, essas coisas, né? Porque aí é totalmente a parte da nossa conversa. E, por exemplo, no estúdio, às vezes as pessoas chegam com algum problema não físico, né? Ah, não é questão de restrição de ombro, restrição de lombar. Isso aí é um acolhimento básico que eu acho que todo profissional tem que ter. Mas a questão do acolhimento é emocional mesmo. Às vezes a pessoa chega ali com uma dor, principalmente as pessoas que estão enfrentando algum problema, algum desafio ali na vida, normalmente a atenção vem muito para essa região do trapézio, né? Região cervical, região do trapézio, torácica. Assim, nossa, Daiane, aquele treino de membros superiores, aquele dia, eu travei tudo aqui. Mas não é só do treino. Às vezes ela está enfrentando outras questões. E aí, a gente acaba criando uma intimidade, né? Tem aluno que desabafa, fala assim, nossa, passei por essa situação e eu não estou conseguindo lidar, não estou dormindo bem, etc. Aí, o que você tem que fazer? Vamos mudar. Hoje você não vai treinar, então nós vamos fazer só alongamento, mobilidade, liberação. Sabe, você tem que mudar. O e treino. Antes eu era, não, vai conseguir sim. Você vai fazer. Depois a gente vê o que faz no final. Mas você vai fazer. Antes eu era assim. Não, hoje eu entendo que, beleza, precisa treinar, precisa. Mas, espera aí. Deixa eu, ao invés de aquecer aqui, deixa eu liberar essa pessoa primeiro, deixa eu aqui destravar, deixa eu conversar um pouco. E é uma aí coisa personalizada mesmo, né? A gente tenta fazer o máximo dessa individualização. Individualização, falei certo? Para atender nesse sentido também, sabe? Não só no sentido físico mesmo, né? Estrutural ali do treino, mas também essa questão desse acolhimento emocional. Que eu acho que hoje em dia essa necessidade está sendo muito gritante, né? Em todas as áreas. Eu acho que não é nem só na área de treinamento físico, escola, eu percebo isso. O tanto que o atendimento das pessoas mudou, né? Graças a Deus, você vê que você vai num lugar, você é muito bem acolhido, recebido, né? Igual você está frequentando alguns lugares que eu tenho acompanhado, o acolhimento, aquela entrega ali no início, é uma experiência, né? Sim. As pessoas estão proporcionando experiências, não é só chegar ali no seco, treinar. Não é só chegar lá no seco e aplicar um botox, né? Sim. Toda uma experiência ali envolvida. E isso é muito legal. Sim. As pessoas precisam desse cuidado. Acaba que a gente está falando de mudanças, né, Daiane? E eu escuto muito falando de escola, né, de alunos, que as coisas mudaram muito de um tempo para cá. Sim. Que os alunos são mais custosos, que a gente está escutando cada coisa. Qual que é a realidade, assim, nas suas palavras, de olhar, sei lá, para aquela época que você me dava aula para hoje? O que mudou? Bom, eu acho que isso é difícil, até um pouco polêmico. Eu falei que eu não queria polêmica. Porque, assim, vai muito também da postura profissional. O professor que não tem uma postura, eu não quero polêmica, mas é assim, o professor que não tem uma postura organizada, uma postura de autoridade, ele vai ter dificuldade, falando da escola, ele vai ter dificuldade em sala. De lidar com os alunos. De lidar, porque essa postura que eu falo é organização, regras, limites. E expor isso, porque tem professor que não expõe. Tem professor que chega na sala, matéria tal, abre aí livro tal, não fala o que é a regra. O que é que tem regra? Os meninos precisam desse direcionamento, os meninos estão aprendendo. Os meninos não sabem como é que eles têm que se portar na minha aula e não sabem como é que tem que portar na aula de geografia se ninguém falar. Se eu só chegar lá, vamos todo mundo pro campo, cada um sai de um jeito, sai aquela loucura, um corre por cima, outro corre por baixo. Exige uma postura mais firme mesmo. Tem que ter, senão não vai dar conta. Agora, que o perfil, a nova geração está diferente, está. Isso é fato, né? Desde a sua já era diferente, essa atual, né, é diferente, porque existem as evoluções, faz parte do processo. Mas aí, falar assim, tá melhor, tá pior. Eu vejo que hoje em dia falta mais limite. Tanto é que nas minhas aulas
O ano a gente começa anotando, pode ser ensino médio, pode ser ensino fundamental, anotando as nossas combinados e regras da aula de educação física. Por quê? E até no meu estúdio, eu tenho regras. São regras precisam ser cumpridas, porque senão fica uma desordem, você perde o controle. E quando você perde o controle, aí acabou. Aí você não dá conta de dominar nada, vira aquela bagunça. Aí você não trabalha bem, né? E a desordem traz desgaste emocional. E aí, com relação aos meninos, eles realmente, essa nova geração é mais agitada. Ela é mais agitada, ela é mais desatenta. São mais corajosos? No sentido de falar, de enfrentar, de... Não, acho que nisso mantém. Eu percebo que falta líderes, os líderes positivos que a gente fala, né? Com relação, assim, proatividade, tem menos hoje em dia. Né? Tá todo mundo meio acomodado. Meio acomodado, as coisas vêm mais fáceis. A escola tem deixado, assim, de ter umas... Tá polêmico. Mas, assim, hoje em dia eles estão percebendo que, às vezes, a pessoa não precisa tanto do estudo para ela ter muito dinheiro com essas redes sociais, com os tigrinhos da vida. E aí eles acham que a coisa é fácil. Que a coisa vem fácil, né? Vou ser influencer, vou ficar dançando aqui no TikTok. Não é assim fácil. Que a vida toca, né, gente? Pode até dançar, mas tem tudo por trás. Sim. Não é? Não é só dançar. Lá, igual você falou lá, que você foi caminhando, deu uma volta e ia para postar um vídeo, né? Exatamente. Aí eu falei assim, gente, não é simples assim. Eles acham que vai ser simples, aí parece que eles não veem a importância de ter o conhecimento. Né? Que o conhecimento vai trazer liberdade para eles lá na frente. Então, eles não enxergam essa importância agora. Esse sabe? É um assunto delicado, mas assim, vem de casa também, né? Os pais precisam, às vezes, ensinar a importância de um trabalho, não é dar tudo de mão beijada, porque eu não sei como que é hoje. Às vezes até ensina, mas ainda dá as coisas de mão beijada. Não tô falando que é tudo assim, né, gente? Não é generalizado. Não é generalizado, mas eu percebo algumas situações assim, né? Eu dou tudo, mas eu também ensino, mas eu dou tudo. Então é fácil. Até em casa eu passo por isso. Eu falo assim que, né? Porque eu tenho só uma e acaba que você fica assim, né, tal. Mas não, ela tem as coisas que ela tem que fazer, tem as atividades dela. Então eu falo assim, a gente não pode facilitar tanto também. Eles têm que entender que as coisas, a vida dá um trabalhinho, né? Um trabalhão, na verdade, né? E assim, é um trabalhão e a gente tem que levar isso de uma forma leve. Porque se a gente for levar só, nossa, é trabalho, é puxado. É puxado. Mas se você for ficar só no reclamão, cara, você não vive. Aí você só enche o saco de quem tá com você. Fica negativo demais. Fica negativo demais, as coisas não fluem, né? Mas essa nova geração que tá mais inquieta, eu até queria pontuar. O celular é proibido hoje em dia, né? Tem só 3 dias que o Estado começaram as aulas no Estado. Mas eu tô amando a galera sem celular. Mas aí como que faz? Eles não podem levar o celular? Eu não posso, eu sou meio assim dispersa nessa parte. Porque comigo já não usava... Você já não deixava? Não deixava usar na educação física, porque tinha que participar de alguma forma. Mas assim, como eu fiquei em sala, essas primeiras semanas a gente fica em sala. E aí eu percebi que assim, alguns levam, mas deixa dentro da mochila. Aí o ensino médio parece que pode deixar dentro da mochila, desligado. Eu não posso estar falando errado aí, mas parece que está funcionando assim. E o ensino fundamental não é para levar. Mas tem hora que às vezes você pega uma olhando a hora, você dá uma olhada assim, já aguarda. Mas o que eles estão? Mais atentos. Óbvio. Não tem o desfoco e mais calmos. Eu percebi eles mais calmos. Olha só. Assim... que eu não fico em sala normalmente, né? Só quando chove. Mas aí eu precisei ficar, porque a gente faz os combinados, as regras, reforço, né? E aí eu percebi eles mais calmos. Eu falei, gente, esse negócio vai dar certo. E é como se fosse um vício, né? É um vício. E o que o vício faz? A gente acho que impacta. Você estimula o tempo todo, você está estimulando ali e isso vai criando ansiedade. Aí o menino fica aquela coisa agitada. Aí você vai perdendo um pouco ali a mão no controle dessa ansiedade, né? Por isso que tem tanto quadro de ansiedade hoje em dia. As redes sociais, assim, é uma coisa muito boa, né? Muito boa, excelente. A gente hoje em dia tem notícia de tudo que acontece no mundo em tempo real. Antigamente não era assim, na minha época não era assim.
Quando eu tava formando, eu lembro que o Instagram tava começando. Né? Então, assim, aí você percebe o tanto que hoje em dia as informações... Mas aí vem o excesso de informação, o excesso de coisa que não é real e eles acham que é real. Fake né? news. Fake news, e isso vai confundindo a cabeça deles, assim. Porque ali, principalmente igual eu trabalho mais com ensino fundamental, não tem a mentalidade ainda formada para saber ter a maldade de ver, falar, não, isso aí é golpe, isso aí é malícia, isso aí é malandragem. E é complicado porque existem, por exemplo, eu não sei nem falar muito sobre isso, mas a gente já ouviu falar de uns desafios, umas coisas assim, para quem, por exemplo, já tem uma depressão, uma coisa... Imagina, baleia azul, branca. Uns negócios assim. É muito complicado pro pai gerenciar isso. Porque, por exemplo, eu tenho a minha filha de 13 anos. Ela tem o celular. Eu precisei adiantar esse processo de entrega do celular na época da pandemia, porque precisava dessa comunicação e aulas online e tudo mais. Aí eu adiantei esse processo. Mas ela ainda não tem rede social. Mas o que eu vejo? E eu tenho controle de tempo. Controle de tempo por aplicativo, controle de tempo do celular em si. E aí você tem um certo controle ali. Só que a gente não consegue controlar tudo. Mesmo você tendo esse controle de tempo, de uso e tal, você não consegue controlar tudo. Então, de vez em quando, tem a varredura ali. Deixa eu ver. Sabe? De vez em quando eu faço isso. Sua postura é firme com ela também. Eu não dou conta de não ser firme, sabe? Eu até me pego, às vezes, sendo até demais. Ela é uma criança, uma menina muito boa. E, às vezes, eu sou até demais. E isso eu tenho trabalhado também na minha terapia. Mas eu preciso, porque não é simples. Ela tem que entender que precisa de uma ordem, né? Não é tudo liberado, as coisas precisam dessa ordem, porque senão você não consegue controlar. E ela precisa saber até onde pode ir limites, sabe? E aí essa questão antigamente não tinha esse controle. Antigamente não tinha aplicativo que você controlava. O iPhone controlava o Samsung, né? Não tinha isso. E aí os pais não tinham esse controle. E aí ficava tendo aquele excesso de informação, esse negócio de desafio. Tem menino que é influenciável. E cai nessas conversas. Tá frágil, tá no momento depressivo ali. Vê daquilo ali um suporte. E aí é onde acontece a merda. Se identifica com outras pessoas. Sim, do mesmo grupo, da mesma situação que ele tá vivendo. E aí... E vai só incentivando a cada vez mais entrar naquilo ali. Nossa, fulano também tá fazendo, ele também passa a mesma coisa que eu, deixa eu ir junto e tal. O famoso efeito manada, né? Que a gente vê. Hoje em dia é o efeito manada. É um assunto delicado. Na minha época, a Maria vai com as outras, né? Sim. Tipo assim, é muito delicado. É muito delicado, porque essa parte mental, muita criança, muito jovem, com problema emocional, mas é muito. Mas isso é um fruto, né? Os pais precisam de ajuda também. A gente vive num cenário de correria, né? Todo mundo tá correndo, todo mundo, né, acelerado, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mais de um trabalho. E acho que eu não sou pai, né? Mas eu imagino que seja assim, para quem é difícil. Parece que falta tempo pra tanta coisa. Sim. Aí fala, equilibrar pratinho. Não quero equilibrar pratinho. E muita gente manda o celular pra criança pra resolver a situação. Né? Eu falo que eu venho numa busca constante de desaceleração. Todo mundo que olha pra mim fala, nossa, a Daiana tá chegando, ela acelerada, não sei o quê. Tanto é que, às vezes, tem pessoas que vão prestar serviço pra mim que não me enrolam. Porque eu tive uma época que eu era muito acelerada. Sabe? Eu ainda eu não sou calma, não vou fingir um perfil que eu não sou. Mas eu era muito acelerada. Eu ligava pra pessoa de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Hoje em dia eu ligo todo dia só. Entendeu? Então, assim, já melhorei. Era toda hora, já melhorei. Te incomodei poucas vezes, né? Nem precisou dar um suporte a semana inteira depois do convite, não. Meus chakras eu não sei se você dormiu esses dias, né? Mas... Não, até que dormi. Tô só travada aqui. Mas assim, o que eu tava falando mesmo? Aí, tá vendo? Do aceleramento. Do aceleramento, O que acontece? Eu tô numa busca de pisar no freio. Eu não quero, igual eu não trabalho de manhã. Eu não quero trabalhar de manhã. Eu tenho dificuldade de acordar cedo, igual hoje eu acordei para arrumar meu cabelo. Tudo bem, porque você não tinha horário. Vamos lá, né? Mas assim, eu não gosto. Eu demoro a fazer o download do carisma, sabe? Então, eu tô numa busca de buscar... Download do carisma. Não, download do carisma, ele é lento. Tem dia que assim, eu acordo e vou pra academia.
Eu Igual chego lá, eu pegar hoje, não tá bem. não, então, o carisma, o download às vezes não, entendeu? Negócio. E aí, o que acontece? É o horário que mais que eu tenho mais dificuldade. Falei, gente, para que eu vou ficar insistindo em tentar trabalhar num horário que eu não me sinto bem, que não me faz bem? Porque eu durmo tarde. Eu trabalho à noite, eu gosto, eu sou da noite, eu tenho energia à noite. Tem coisas que eu resolvo de madrugada, sabe? Eu gosto daquilo ali de... Tá ligada. Eu consigo me concentrar de noite. À noite, na hora que a casa dorme, o WhatsApp não funciona, não entendeu? chega nada. Não chega nada. É o seu momento de mandar 50 mil mensagens pra todo mundo. Aí, meu amigo, tanto é que eu vou falar assim, como você é da madrugada, depois você vê tal coisa pra mim. Eu falei, ok. Mas assim, eu tenho diminuído isso também, porque aí atrapalha meu sono, né? E aí eu tenho tentado melhorar essa questão também. Porque depois dos 40... enfim, tô buscando esse desacelerar, porque faz mal para mim, faz mal para minha filha, faz mal para minha família em geral, para os meus relacionamentos, né? Porque a gente vai ficando estressado. Eu já sou estressada por natureza, então a coisa vai perdendo assim o controle. Então a gente tem que buscar ter esse respiro, sabe? E aí eu vejo que os pais, às vezes, por excesso, não só porque eu escolhi ficar sem trabalhar no período da manhã. Não sei se vai ser por quanto tempo. É um momento, né? É um momento que eu tô buscando isso. Se for para trabalhar, eu gosto depois das 9, igual eu precisei pegar aula na escola de manhã. Falei, deixa eu te contar, nem os meninos de manhã funcionam, nem eu. Se quiser jogar meus horários lá para os últimos, agradeço, porque os meninos já estão despertos. Né? Já tá... Começa 7 as aulas? As aulas começam 7. Gente, né? Tinha que ser pelo menos 8, né? Assim. Nossa. E são 6 horários de manhã hoje em dia, né? Então, aí eu Aumentou? Aumentou. O novo ensino médio agora são 6 horários. Acaba meio-dia? Meio-dia e 10. Gente, tadinhos. Pois é. Não quero polêmica. Mas, enfim, eu vejo que tem pais que não têm essa condição, né, de desacelerar. E ali é onde fica, eu falo que é desafiador. Você cuidar do filho e tudo, porque você tem que administrar o trabalho, né, administrar a educação. E educar não é simples hoje em dia. Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu coloco nisso uma pressão muito grande. Eu me cobro muito com relação a isso, sabe? É uma responsabilidade muito grande. Você está formando alguém. Você está formando o caráter de alguém. Você está ensinando valores para alguém que é seu. Não é igual na escola que não é meu. Você pode ser culpada, entre aspas, por algo. Na escola não é meu, e mesmo assim eu me sinto responsável. Você imagina com ela que é minha filha, né? Com quem é pai, assim. Mas eu acho que muita gente passa por essas questões de não dar conta de equilibrar todos os pratinhos, né? É desafiador demais, eu fico pensando. Hoje eu escuto muito, assim, pessoas que não se imaginam sendo pais, acho que devido a essa responsabilidade, de certa forma, uma cobrança interna. Interna. Né? É uma cobrança interna, porque às vezes você está executando um bom trabalho, né? As pessoas falam, nossa, ela é tão educada. Eu falo assim, não, graças a Deus, né? Mas eu penso assim, gente, só eu sei o tanto que eu me cobro por isso, sabe? Eu fico feliz de ouvir de alguém falar que ela é muito educada. Graças a Deus, ela é muito educada, mas isso também vem da personalidade dela. Ela é. Desde pequena, e assim, desde pequena ela foi num ambiente que eu tive pessoas ao meu lado que contribuíram muito para isso, sabe? Eu tive uma babá que me ajudou quando ela ainda era pequenininha, não estava na escola, que ela foi, assim, fundamental nesse processo do crescimento, do amadurecimento da Como que ela chama? Carolina. 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 Aí fica Carol, né? E foi fundamental nesse processo. Eu, nossa, sou eternamente grata a ela, a Paty. Porque ela era calma. Ela era calma, e a Carol tinha esse lado calmo, e eu, na época eu trabalhava em 3 empregos, eu ando depressa, Carolina, vem cá que eu tenho que arrumar seu cabelo, aquele negócio. Aceleradíssima. Carol, vamos cantando musiquinha do elefante, não sei o quê, e eu, meu Deus, não sabia nem cantar musiquinha mais. Todo mundo precisava de uma Paty, né, na vida. Ela foi fundamental nesse processo. Minha mãe me ajudou demais também, minha mãe já era aposentada na época, então ela estava mais calma. Que minha mãe, quem conhece minha mãe sabe tanto que nós somos parecidas, né? Puxou dela. Assim, meio nervosa, assim, estressada. E aí, isso foi fundamental. E ela é calma, mas assim, ela é um calma meio enrustido. Tem hora que ela... tem o gênio da Daiane. Tem. E aí, assim, eu tento ensinar valores, limites, né? Converso muito com meu marido, Paulo. Falo assim, você tem que... Paulinho, né, gente? Todo mundo sabe que eu chamei de Paulinho.
vocês têm que me ajudar. Tem que me ajudar, porque educar não é simples, não. Mas eu me cobro muito, sabe? Eu quero que ela seja... Quero que ela se dê bem, né? Quero que ela se dê bem na vida, no sentido não só que a gente... Todo Profissional, mundo mas visa em todos. muito financeiro, né? Mas, assim, que ela seja feliz, que ela se sinta sempre amada, sabe? Eu preocupo muito com isso. Que ela escolha uma coisa que ela goste de fazer, que ela tenha leveza para escolher as coisas, para passar pelos problemas da vida que vão existir. Isso é tão bonito de ouvir, porque acho que a maioria das pessoas pensa no sucesso financeiro, né? E às vezes até define uma profissão pro filho Pelo financeiro. pelo financeiro sem... Ah, meu filho vai ter que ser médico, meu filho vai ser agrônomo, sei lá. É. E às vezes não é nada disso que a criança quer e fica Isso complicado. É outra polêmica. A gente tá entrando... Deixa eu te perguntar. Mas, assim, muita gente visa mais o financeiro. Tenta ter esse lado, mas assim, é legal demais. Se ela for rica, me levar para Paris com ela, que o sonho dela é para Paris. Mas não é só isso. Não é só isso. Sabe? Não é, né? Não é só Deixa eu isso. te perguntar uma coisa. A gente tá falando sobre a sua filha, sobre os alunos. E você, como que foi na sua infância? Você sempre foi mais firme, assim, mais bravona ou não? Ai, sempre. Desde criança? Eu era assim, meio bichinho do mato. Eu falo de você, mas é porque eu era assim. Era? Só que assim, depois eu fui aprendendo na escola você tem que aprender a se virar, né? Se você ficar timidozinho, não vai dar certo, né? Alguma coisa ali vai dar errado. Antigamente, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia tem um olhar diferente para essas crianças que são mais tímidas. Mas na minha época eu era mais tímida. Eu era muito fechada. Eu não gostava de rolo, até hoje eu não gosto, sabe? Aquela menina assim que tem um monte de amigo, que negócio, nunca fui. Mais reduzido. Mais reduzido, tinha sempre assim, as mesmas pessoas ali, mas na minha, eu não era tão comunicativa, aliás, não era nada. Mas assim, a minha infância foi uma infância muito boa, eu não tenho o que reclamar da minha infância. Brinquei muito, minha avó tinha uma roça, né? Já fala roça. Minha avó tinha uma roça e eu ia muito para essa roça, dava férias, eu passava as férias com a minha avó. Ficava lá, brincava igual a Peppa, na lama. Que isso? Peppa é aquele igual a Peppa. A Peppa. Brincava na lama e corria para todo lado. De animal, andar a cavalo, esses trem nunca fui, sempre tive medo. Mas assim, de andar no mato e brincar de casinha, terra, que esse trem sempre fui de brincalhona. E a minha avó e meu avô foram, assim, fundamentais nesse processo da minha infância, que foi uma infância muito feliz. Você sempre foi ligado ao esporte? Você já gostava naquela época? Com 5 anos, assim, eu sempre brinquei muito, movimentava muito, né? Quando aí eu entrei na escola, a Bernadette abriu a Aqua Esporte. Na verdade, era Corpo e Movimento. E aí ela trabalhava na escola que a minha mãe dava aula. E aí ela falou, vou abrir uma academia de dança. Inicialmente foi só a dança. E eu tinha 6 anos. E aí eu entrei para essa dança. E eu fiquei até os meus 17 anos. Eu amava, amava. E aí todos os festivais que ela fazia, eu participava. Depois minha irmã também entrou. Aí a gente não perdia um festival. Ela fazia os festivais anuais de dança, né? Eram coisas assim. Mirabolantes. Festival folclórico. Era lindo. Era tipo o festival, né, que o Balena faz, né? Uhum. Era tipo aquilo lá. Era lindo. E aí eu sempre participei. Era a dança. Aí quando eu fiquei, acho que uns 7, eu entrei para natação. Aí eu fazia dança e natação. Dança, natação, dança, natação. Depois eu fiquei só na dança. E, mais velha um pouco, eu entrei para capoeira. E eu gostava demais. E aí meu pai, teve uma época que ele falou assim, não, Daiane, vai tentar vôlei. Fui tentar o vôlei. Mas eu não era do esporte com bola. Eu era da dança, eu era da ginástica. Eu era muito flexível. Até hoje eu sou. Eu era muito flexível. Então, assim, eu gostava mais dessa pegada da ginástica. Uma coisa Daiana dos Santos mesmo. Tipo isso, entendeu? Dá uma cambalhota aí pra trás, rapidão, só pra Não, pior que eu nunca dei conta dessa parte, sabe? Na capoeira, tanto é que eu não passei mais, né? Não avancei lá as cordas, porque eu não tinha coragem de, como é que fala? Parada de mão, sem ajuda, eu só fazia com a ajuda, mas eu adorava o treino da capoeira, eu adorava. E aí eu tentei o vôlei, mas também não dava muito certo, não. Eu não tinha muita, na época, maturidade pra bola, sabe? Hoje em dia eu sou melhor, um pouco, né? Mas assim, não é o meu forte. Por exemplo, entrei pro beach tênis, gosto do beach tênis, me identifico, achei legal o beach tênis.
Mas eu era mais dessa parada da dança, da ginástica, que foi o que eu mais gostei. Então, isso foi até a minha adolescência. Aí, depois eu fui embora. Aí, eu fui embora Pra estudar. educação Então, física. assim, eu acho que o estímulo veio daí, né? Você já, Acho desde que novinha. vivenciei isso, assim, né, a vida. Quando eu fui para estudar, né, passei no vestibular, eu não sabia, assim, eu tinha noção que era educação física. Mas eu falava assim, mas será? Não sei, né? Aí, todo mundo ali no terceiro ano, vamos fazer o teste vocacional. Aí deu, pra você ver, como é que a pessoa o trem já começa petecado lá atrás, né? Direito e educação física. Eu falei, nossa, bem legal, né? Direito e Você educação tem física. uma e cara de tal. juíza mesmo, assim, brava. Aí hoje em dia, depois que a gente, né, passa as terapias, eu falei, mas por que deu isso lá atrás, gente? Né? Porque você gosta de briga. Eu falei, mas direito você briga, né? De certa forma, você tem uma briga ali. E educação física é uma briga constante. Você tem que brigar o tempo, brigar, né, gente? O tempo brigar, assim, de lutar com a pessoa, vamos incentivar, e desafios, né? O tempo todo desafiador, tudo. Então, assim, eu falei, faz sentido. Nossa, Talvez tenha me convencido um pouco. Na minha época, deu fisioterapia. E eu ia fazer. O meu vestibular foi tudo pra fisioterapia. Eu caí, como se diz, em outra área, meio que de paraquedas. Aí você fez como chama o curso que você fez? Eu formei em administração. Mas eu tive várias etapas, assim. Porque, até chegar na administração. Eu passei... Porque todos os vestibular mesmo foi pra fisioterapia. Eu passei na UFTM, Uberaba, eu ia pra lá. Aí não fui por umas questões aqui de casa. Então, o único curso que tinha sobrado pra mim, porque eu já tinha passado a fase de vestibular, tudo. Entendi. Era o UFV, Sistemas de Informação. Então, assim, eu nem sabia o que era isso. Só que sabe quando você só joga? Eu joguei porque meu primo fazia e eu fiz o vestibular seriado ali. Então eu fui, porque era a única coisa que tinha sobrado, pra não ficar sem estudar naquele ano, pós-formatura. Só que eu chegou a começar. Eu fiz 2 períodos, eu não me identifiquei. Eu passava, por exemplo, em cálculo, que era super difícil, todo mundo tomando pau, e não passava em programação, que era a base do curso. Aí eu falei, não é pra mim. Aí você foi pra administração. Aí eu transferi pra administração, no ano seguinte. Mas você sabe, igual você falando a administração, eu falo que todo curso tinha que ter a base, pelo menos a base ali de administração embutida nesse curso. Porque hoje em dia, igual o estúdio vai fazer 13 anos, mudando de assunto aí completamente. Eu sinto falta dessa parte, porque eu sou muito ali do operacional, do tá ali... O gerenciar o seu negócio, né? De estar ali no como é que fala? Eu executo. Eu gosto de ser professora, treinadora ali. E essa parte de fazer a gestão, cara... Me ajudou muito, assim. E aí eu não tinha conhecimento, aí você tem que buscar conhecimento, e é difícil você... Não é sua área, você tá ali lidando, daquilo, né? E você tem que gostar mesmo sem querer. Porque é seu negócio. Eu acho que hoje, por exemplo, o PHCast é uma empresa, é um negócio. Me ajudou muito a experiência que eu tive de 10 anos no meu antigo trabalho e o curso em si. Apesar de no curso eu já ter me identificado mais com marketing. Sempre foi. Desde criança eu já gostava naquela época de Orkut, assim, sempre gostei. Você não sabia, não? Nossa, Orkut, você foi longe. Ué, a gente é dessa época, Dayana. MSN. E aí, parei aqui no podcast, do nada. Mas é a sua cara. Eu amo. Nossa, é a sua cara. E a gente vê o tanto que você faz isso é natural, né? Sai de uma forma muito natural. Mas é isso, é bater papo, é conversar. Agora você tá mais quietinho, mais tranquilinho. Mais ou menos. Você tá falando coisa com o Nexo. Eu queria ter comentado com você o destravar, né? Porque eu era uma pessoa muito tímida na infância. E eu lembro que no terceiro ano, que era o último ano de escola, tinha educação física? Tem educação física no terceiro ano? Eu não tenho muitas lembranças. Tem. Então quer dizer que não participar. Talvez. Desculpa. Mas no terceiro ano eu destravei. Foi depois que eu fiz uma cirurgia na orelha. Olha pra você ver. O bullying era na orelha. Era a orelha, o meu jeito mais quieto, né? Então, assim... Parece que mudou sua autoestima. Começou a formar a pessoa que eu sou hoje naquele ano. Eu lembro que eu interagia mais com as pessoas, aí eu já fazia parte de outros grupos, entendeu? Então, às vezes, esse olhar, né, para as crianças e adolescentes de hoje em dia,
vem muito de inseguranças que eles têm com eles mesmos. Hoje em dia tem um nome, né? Bullying. Na sua época não tinha um nome. Em sala, você vê crianças de várias formas. E aí dá vontade de falar assim, pai, mãe, leve com o aparelho. Pai, mãe, quando for possível, né? Ajusta as espinhas aí, né? Porque assim, gente, infelizmente na escola, mesmo que assim, uma quantidade menor, mas ainda existe. Sabe? Os meninos fazem piada, é uma coisa assim que, na minha aula, se eu percebo, eu repreendo, sabe? Eu repreendo, eu chamo a pessoa que praticou e falo aqui, vem cá, você não é perfeito não, meu bem, né? Olha aqui, isso não é certo, explico pra ela, né? Falo assim, todo mundo tem defeito e todo mundo tem qualidade. Então, tento ali conversar, porque é pesado o ambiente escolar nesse sentido, sabe? E isso reflete por muito tempo, né? Talvez se você não tivesse feito a cirurgia no 3º ano, como é que você estaria? Sim. Né? Você teria demorado mais para ter essa evolução, esse destravar, né? Isso talvez poderia ter atrasado o seu processo hoje em dia. Isso é muito complexo. Assim, e é muito individual também. Cada Porque pessoa de um jeito. Tem gente que lida bem, vai e segue. Exatamente. Mas tem gente que não, que aquilo fica... É uma ferida. Vai criando... Eu falo, poderia ter impactado o resto da minha vida. Sim. Né, se eu não tivesse saído daquele lugar. Sim. Né, e evoluindo com as coisas que vão acontecendo. Mas eu falo que, por isso é importante também a questão da terapia, óbvio, mas a pessoa, ela tem que buscar ser forte, né? Eu era mais tímida na escola, e às vezes ia fazer grupos de trabalho e tal, eu não era assim, você chama da... Não, porque eu não era aquela pessoa que era carismática, né, que era cercada de amigos, não, eu preferia fazer trabalho sozinha. Se eu não tivesse uma pessoa que eu tinha uma certa intimidade ali, eu preferia fazer o trabalho sozinha. Primeiro que eu nunca tive paciência para... eu acho que tem que pôr rosa. Eu acho que tem que pôr vermelho. Eu nunca tive paciência para isso. Eu quero amarelo. Então vai ser amarelo. Quero amarelo, entendeu? Aí que é negócio em mim, eu quero. Eu tenho essa coisa do querer e ter que acontecer. Mas, assim, a gente precisa trabalhar isso, que também não é certo. A gente tem que aprender a ser flexível, e né? Ouvir o outro. Ouvir o outro. Ceder, né? E eu tinha essa dificuldade, sabe? E aí eu chegava no professor, posso fazer sozinho? Daiane, você tem certeza? Tem. E era assim. Até que professor eu era, sabe? Assim, não era mais educada, mas eu era direta. Quero fazer sozinho. E assim foi, sabe? Depois eu fui criando mais amizade no ensino médio, melhor. Nesse ponto eu já tinha meu grupinho, era todos calados e trufados. Mas eu me identificava com eles. Com eles eu me soltava. Entendi, o grupinho tava sempre ali pronto, né? Ai, gente, memórias. No ensino médio eu criei esse grupinho aí. No ensino médio eu tive esse grupinho. Nossa, aí era o grude. Tudo que ia fazer, tava lá o grude. Mas é bom, são histórias, né? Daiane, hoje em dia você tem animais de estimação em casa? Como que tá a sua vida? Mudando completamente de assunto. Tenho uma cachorrinha, a Bilu. Mas eu sempre tive algum animal. Sempre gostou? Na infância eu tive uma cachorrinha, chamava Doninha. Mas é difícil, porque depois chega a época que eles morrem, né? Não quero nem entrar nessa pauta. Aí ela a minha tem 14 anos. Eu tava na faculdade já, quando ela adoeceu. É por volta dessa idade aí ela adoeceu. Aí... Enfim, mas ela era assim, eu ia estudar, ela deitava assim no meu colo. Oh, meu Deus. Às vezes eu não tinha nada para fazer, eu ia, sentava no sofazinho que tinha perto da casinha dela, sentava ela no meu colo, ficava horas procurando assim, pulga no cabelinho dela. Horas. Nossa, eu ficava horas, era minha terapia, né? Gracinha. Aí depois dela, eu passei um bom tempo sem. Eu lembro que na época da faculdade, morei de república, né? Eu e mais 3 meninas, e uma das meninas arrumou um gato. E esse gato ficava fazendo assim, no sofá, sabe? Quando gruda a unha, rasgando o sofá. E fazia as bolinhas em tudo enquanto é lugar da casa. E eu já comecei a desenvolver meu... Não vou falar que é toque, mas assim, minha exigência por limpeza, que ainda não foi laudada como toque. Mas a minha só porque você não procurou, limpeza né? ali, sabe? Pra limpeza ali. E aí, a hora que eu falei com as bolinhas, que esse trem, eu falei, que ódio. Eu deixava pegar só no saco, falei, você tá louca? A carne é isso que tá a casa, né, e tal. Aí, na faculdade, tirou esse gato, acabou.
Aí a Carol nasceu, e aí ela tava com 4. Alguém falou. Alguém, não lembro nem quem. Ah, a criança precisa de animal de estimação. Pra estimular. Pra estimular e tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, ai, gente, mas é tão difícil a gente pegar amor, né? Ração, comidinha e tal, tem que cuidar, ela não vai cuidar, eu vou ter que cuidar. Mas aí a minha tia tem mora na roça que era da minha avó, e ela, muito cachorro, não sei o que, Daiana, que nasceu esses aqui, ó, bonitinho, igual que você tinha, parecendo com a raça que você tinha e tal, vira-latinha. Deixa eu pegar. Peguei. Ah, gente. O amor da vida. É o amor, mas fica lá de fora, porque eu não gosto dentro de casa, suja demais. E ela rola na terra. Você tem um toquezinho mesmo. E ela é custosa, ela é igual tatu. Ela faz buraco na terra, entra lá e... Não, ela fica imunda. Aí eu falo, não, dentro de casa, em cima das coisas, não dá. Mas é assim, se eu deito pra assistir alguma coisa, o primeiro lugar que ela pula, no meu colo. E ela, onde eu vou, se eu atrás. Atrás a minha é assim ela diz que pega um pra dono, né? Ela pegou a mim. E aí é aquele grude, aquele negócio, mas ela fica lá de fora. Mas aí, assim, eu viajo, parece que eu tô deixando... Um filho. Aí eu fico assim, meu Deus, será que tô olhando? Aí eu fico ligando, lembrou de dar comidinha pra quem eu peço pra olhar, né? E tal. Mas é Você já levou ela na alquimia? Sim. A já Isabela, levei, ela que cuida. A alquimia é uma das nossas parceiras. Isabela é a Lara? Tem a Jaciara, tem... Eu esqueci o nome dela, desculpa, gente. As meninas da alquimia que cuidam da Bíblia. Nossa, fugiu meu nome. Eu levo. Fugiu o nome, na verdade. Mas elas são muito receptivas. Elas também cuidam do cachorrinho do meu pai. A alquimia também é uma parceira oficial do PHcast, né? Então eu vou conversar com vocês sobre a alquimia. Vambora. A alquimia tá aí desde 2015, né? Então vai fazer o quê? 10 anos de existência em São Gotardo. 10 anos de sucesso aí. Eu amo a Isabela, sou suspeito pra falar, assim, das meninas, porque, assim, já precisei muito delas com a Julie, né? E é aquela coisa de gratidão mesmo, porque... Elas cuidam como se fosse dela. Eu acho que faz... Dela. Exatamente, faz tanta diferença esse amor, a paixão pelo animal, que aí você vê que o profissional é diferente, né? E eles têm esse cuidado, além do espaço de qualidade, busca por conhecimento, avanços, extremamente preocupado. Exatamente. Isso então, é faz total diferença, principalmente no momento que o animal tá frágil, tá doente, tá passando por alguma situação. E a gente fica também. E é preciso a gente cuidar. Então, as orientações que eles passam são muito certeiras, né? E assim, não é só, por exemplo, porque o pessoal tem essa mania de achar que veterinária é banho e tosa somente, né? Lá tem, né? Enfim, mas... Tem os cuidados básicos, exatamente. Mas, né? Consulta, vacinação, até cirurgias mais especializadas, exames, né? Então, assim, precisando, né? O pessoal tem que procurar profissionais de qualidade. A alquimia é uma excelente clínica aqui em São Gotardo. Exatamente, sou fã. Então, um abração para a Isabela, toda a equipe da alquimia, e muito, muito obrigado pelo apoio aqui no PHcast. Daiana, vamos continuar nosso papo, né? Bora. Educação física. Né? A gente tá falando muito de esporte o tempo todo. Mas como que foi na sua faculdade mesmo ali? Você decidiu que ia fazer educação física e foi tranquilo durante esses anos? No vestibular, né? Quando você passa no vestibular, na minha época, numa federal, não tinha nem como você recusar, né? Aí eu passei nessa faculdade. Lá na UFO, tem o campus da educação física, e a gente estuda em mais 2 campos. Então, a gente ficava pra lá, pra cá. Parece que a correria já começava ali, eu não colocava sentido. Falei, gente, já começou ali a correria. Mas foi muito bom, foi um período muito bom. Eu falo que quando a pessoa tá na faculdade, eu falei, aproveita, a melhor fase da sua vida, porque você estuda, mas você também se diverte muito. E você conhece muitas pessoas, você aprende muito, porque vem gente de todo lugar ali pra estudar. Foi muito legal, foi um período muito bom da minha vida. Né? Foram 4 anos muito interessantes. E isso em Uberlândia. E você não quis continuar por lá? Então, na época, quando eu formei, porque você forma, você quer se empregar, sim, né? Quando eu estava no final, tinha algumas academias que eu já estava prestando serviço, mas aí eu já tinha começado a namorar com o Paulinho, ele morava aqui no final, e aí eu falei, e minha mãe conseguiu aulas para mim na escola aqui. Que tava faltando um professor de educação física, precisava de substituição. Aí falou, Daiana, substitui, vai ser 1 mês só e vai te dar contagem de tempo. Na época eu não sabia o que ia ser. Se eu ia pra academia só, se eu ia pra escola. Na época eu não sabia. Tava aberto. Então, como eu ia trabalhar aqui, e era um período que eu ia pegar ali, né? Formou, você tem ali, quero respirar pelo menos 1 mês, né? Férias. Mas aí eu vim trabalhar. Aí eu fiquei trabalhando na escola e logo recebi uma proposta de emprego numa academia.
E aí eu falei, fui, né? E fui. Eram poucas aulas inicialmente, mas aí depois o negócio foi aumentando. Mas Uberlândia é a minha paixão. Eu amo aquela cidade. Eu acho lá uma cidade, assim, fantástica, é uma cidade acolhedora, e é uma cidade grande com aquele espírito interior, né? De interior. Eu gosto muito de lá. Mas, como lá, na época, eram 2 faculdades grandes, né? A UFO e a Unitri. Agora tem um monte, né? Mas eram 2 grandes que a cada 6 meses jogava gente no mercado, formava um monte de profissional. Então, assim, eu vi esse lado também como, na época, uma coisa que não seria tão positiva. E aí eu falei, comecei aqui, fui ficando aqui, e aí o relacionamento foi ficando mais sério, e acabou que eu voltei para cá, né? Voltei para minha cidade. E desde então você tá dando aula? Sim. Né? Aula na escola. Então é algo que você gosta, né? Olha, tem os momentos bons, mas tem os momentos difíceis. É muito desgastante. Porque não é só... como que eu falo? Não é só dar aula, né? Tem não é só chegar lá e dar aula. Falou e tudo. Tem os bastidores, né? Do dar aula, que a gente se esbarra ali muito nos bastidores. Mas, assim, já tive fases mais difíceis. Hoje em dia, graças a Deus, igual eu te falei, a questão da postura. Minha postura, os meninos têm muito respeito. Eu raramente tenho problema de comportamento com aluno na escola. Pode acontecer, né? Isso aí. Mas eu raramente tenho. E é muito legal você lidar ali na vibe deles, sabe? Você tá ali naquele ambiente deles. Assim, eu acho que é uma forma de eu me manter jovem. Não, você tá super jovem. Eu tava até brincando com você, né? Nunca que eu falaria que se você tem mais de 40 anos. Nunca. Não precisa falar. Não, né? Assim, pensar que seja. Pensar, não, Inclusive, tá arrasando com a produção, tá? Do PH Cash. Eu vou até comentar com você. A Gabi pode. Ela deu arrasou, o nome na make. Você também toda produzida, fez cabelo, acordou cedo. Né? Ela arrasou, ela falou assim, nossa, como é que ela falou, gente? Ela usou uma expressão tipo assim, como eu respondia bem à maquiagem. Sua pele aderiu tão bem. Todo dia que não dá, né? Não, arrasou. Mas é porque eu tenho ranço de me maquiar mesmo. Eu tenho essa dificuldade no dia a dia. A consultoria de imagem que eu fiz, ela sempre fala, né, mais feminina, as coisas assim, tal, um blushzinho. Eu não dou conta. No dia a dia você não consegue. Não dou conta. Eu não gosto de protetor com base, pra você ter noção, porque suja tudo que você encosta. Você passa a mão... Te dá gastura. Me dá gastura. Eu não gosto no dia a dia. Mas esse é o estilo, né, Dayana? Assim, eu falei, eu não vou, isso aí vou me respeitar, sim, entendeu? Eu nem consigo te enxergar muito produzida, assim, todo dia, aquela coisa, princesinha, não dá. Tinha que ter sido outro dia pra aproveitar a maquiagem, eu já até falei isso com você, mas desculpa, galera, mas acontece. Uma coisa você trabalhar aí no seu logística. Questão de agenda, né, de complicado. Sim. Cada um tem a sua individualidade. Mas eu acho um pouco falta de respeito com as mulheres. A gente tá tentando de tudo pra agradar ela aqui, gente, mas é complicado. É que eu queria aproveitar pra sexta à noite. A maquiagem talvez é muito boa e você consegue durar ela até amanhã. Vamos fazer esse teste? Como é que eu vou dar aula desse jeito? Não, posso até ir, né? Mas, nossa, Mas assim, é bom, eu gosto. Porque eu acho que se eu não gostasse, eu não daria conta de continuar, sabe? Agora, é difícil você ficar lá 5 horários seguidos. Eu acho difícil. Tanto é que agora que picou meu horário, eu gosto. Porque eu vou um pouco, volto, depois... Tem movimento na sua vida. Então, assim, ficar muito tempo num lugar, eu tenho essa dificuldade. Nesses anos como professora, tem algum caso mais marcante que você lembra, assim, que fala... O caso do menino mudo que não respondia, chamado mentira. Não, mais marcante... Não, mas assim, sabe o que eu observo, assim, que a cada ano, né, você vai... você termina de dar aula, você para de dar porque tem 8º, 9º, você acaba acompanhando. E até o 1º, você acompanha ali. Aí depois eles vão para o ensino médio ali, 3º ano, aí você fica um tempo sem ver a galera, né? Aí de repente você vê a galera ali se desenvolvendo profissionalmente, evoluindo. Gente, é muito gostoso. E ao mesmo tempo um pouco deprimente, assim, porque você fala, nossa, tô ficando velha, né? Mas é muito gostoso você ver essa evolução dos meninos, sabe? Igual eu vejo você assim, gente, é muito legal. Dá orgulho, sabe? Você fala, já dei aula. Já tive contato com essa pessoa. Querendo ou não, você deve ter pegado alguma coisinha. Claro. Ali. E assim, é muito legal. Olha pra você ver, eu tenho uma memória muito marcante de correr.
naquele momento, talvez eu não tava gostando tanto daquilo, mas assim, eu lembro claramente de correr naquela quadra, assim, e hoje eu tô ali correndo na pista. Tá vendo? Foi a Ninguém me Dayana. mandar. Ninguém me mandar, é necessidade mesmo. Ai, Mas eu gosto. legal. Hoje eu saio pra correr pra abstrair a cabeça, pra me acalmar de certa forma. E ajuda. Exatamente. Eu falo com Eu exercício sei, eu consigo físico. enxergar a importância hoje de um esporte na minha vida. E é bom quando a pessoa enxerga. Porque uma coisa que eu falei, gente, eu preciso falar disso lá. Eu falo assim, às vezes a pessoa não gosta. Mas ela ouve, ou alguém manda ela ir fazer exercício físico, né? Ah, ou vai pra musculação, ou procura alguma coisa, vai. Aí a pessoa vai, mas ela vai emburrada. Cara, Não é a mesma coisa. e eu sei direitinho, a gente que é profissional, que já está há um tempo na área, você observa e você sabe. A pessoa que entra emburrada, que tudo que você faz, hoje em dia tem até muito meme, né? Eu posto direto para ver se amarra a carapuça E serve. Porque eu tô ali para servir. Você tá emburrado que você não gosta. Beleza, eu respeito, acolho, mas peraí, tem um limite. Você vai ficar emburrado o tempo todo e tudo que eu vou te propor, você vai reclamar, cara, não vai funcionar. Você tem que ceder um pouco. E o aluno que ele não cede, ele não dura. Aí ele pinga. Fica igual ping-pong. Vai para todo lado, até... E não sai do lugar. Talvez não tenha o resultado esperado e até que ele consiga achar algo que ele realmente gosta. Só que tem gente que às vezes não vai gostar de nada. E a pessoa tem que entender que mesmo ela não gostando de nada, tem coisas que ela tem que fazer porque ela precisa. Tem que ser feito, né? Parar, deixar a criança, né? E virar o adulto. E com relação à atividade física, eu percebo muito isso. Tem muitos adultos que deixam a criança falar mais alto. Ai, é que eu não gosto de deitar de barriga para baixo. Aperta meu peito. Ai, Deus. Tá. Ai, é que nossa, a hora que eu deito de barriga para cima, nossa, não sei. Ai, sabe, assim, facilita um pouco, tenta, experimenta. Agora não, você tem um problema que hora que você deita, sei lá, sua lombar, sei lá, acontece alguma coisa? Ok. Agora por frescura, sabe? E o aluno que é cheio de frescura... A pessoa tem que abrir um pouco a mente, né? Tem que abrir a mente. Se dar a oportunidade de fazer. O famoso abre o coração, ou o famoso aceita que dói menos. Mas quando a pessoa não abre, cara, não tem milagre, sabe? E aí você não vai dar conta de... E você, com toda essa paciência, faz o que com essa pessoa? Não, eu acolho. Mas assim, tem um limite, né? Eu também não sou... Eu não sou psicóloga, então eu tenho limites também, sabe? Eu tenho limitações, na verdade. Eu preciso até aprender a lidar mais. Só que, realmente, quando a pessoa procura, o treino físico, por mais que tenha esse lado hoje em dia de acolhimento e tudo, lá não é a terapia, né? Até a gente brincar, aqui é a nossa terapia e tudo, mas lá o foco em si não é a terapia. Existe esse lado, né, terapêutico, óbvio, que traz todos os benefícios em relação à parte mental e emocional, mas não é. E aí a pessoa, se ela não abrir, ela não vai conseguir ficar, ela não vai se sentir bem no ambiente, ela não vai facilitar para o profissional que está treinando ela, e isso vai dificultar muito. Aí vai chegar até um ponto que vai ficar insatisfeito. Ela vai ficar muito insatisfeita e o profissional também. E aí começa a dar as rusgas, né? Eu tenho paciência, só que tem hora que eu chego e falo assim, ó, fulano, deixa eu te contar, você não gosta. Será que talvez não está na hora de você procurar uma outra atividade que talvez possa chamar mais sua atenção? Talvez você gosta mais de dança, talvez você gosta de caminhar, porque aqui você não tá se sentindo bem. Não, mas o médico falou que eu preciso treinar força, que eu preciso ganhar músculo. Falei, ok, mas você não me deixa de treinar. Tudo que eu proponho, você reclama. Eu já chamei a atenção de aluno assim. E a pessoa lidou bem com a situação? Uma, sim. A outra falou, não, eu acho que eu vou procurar outra coisa e tal. E hoje em dia não faz nada. Tá sem fazer nada. Então, assim... Você pode, de certa forma, voltar contra você e falar, tá me mandando embora, tá... mas de certa forma, tô ser... demitindo esse cliente mesmo, porque eu não tô dando conta de atender ele, ué. É igual aluno que falta muito. Eu brinco, assim, ó, meu patrocinador, né? Falei, deixa eu te contar. Você tá me patrocinando já faz tantos meses, né? É ótimo, graças a Deus tá pagando, mas não é legal. Você tá pagando... Você quer ver a evolução do seu aluno. Eu quero ver a evolução. E aí, toda vez que ele chega, ele é um novo aluno. Pra mim, é cansativo. Todo dia ser o primeiro dia da pessoa.
Porque o primeiro dia é desgastante demais para o profissional, porque você tem que ensinar certas coisas básicas ali todo o primeiro dia Você daquele até aluno. falou, a gente quando foi marcar, né, que nesse momento do ano é um momento que chega muitos alunos novos Graças a Deus. e você precisa se Eu dedicar precisava estar ali com mais eles. presente, sim, sabe? E aí eu falei, não tem jeito de eu desmarcar, não. E assim, é interessante, a gente teve dificuldade de agendar, achar uma brecha, mas mostra o tanto que seu profissionalismo é grande. Ah, Né? Porque você poderia passar outras coisas à frente, né, algo pessoal seu, e você optou, não, é o meu momento com os alunos. Eu tenho um respeito muito grande, sabe? Eu falo, assim, a minha equipe toda, eu sempre prezo por isso. Eu falo, ó, gente, porque às vezes nós temos imprevistos, às vezes nós temos nossas particularidades, mas o aluno nos paga, né? E como é um atendimento diferenciado, esse atendimento e essa atenção também precisa ser diferenciada. Por isso que aluno que está entrando, eu gosto de estar muito presente, né? Substituição só se for uma coisa de saúde. Então eu falei, isso aí dava pra gente dar uma rebolada e mudar, Sim. né? Falei, não, porque eu preciso estar ali mais presente. E tem chegado muitos alunos com algumas questões assim, com umas restrições mais severas. Isso significa que confiam no meu trabalho. E aí é onde eu preciso também tá ali bem atenta às questões dele, para eu saber como é que ele vai responder e se adaptar a cada situação que eu propor, sabe? Para poder eu não prejudicar ainda mais essa pessoa, né? Chega muita gente com quadro em crise, né, de dor, que às vezes eu preciso falar para a pessoa, olha, não dá para você começar assim, você precisa primeiro passar pelo fisioterapeuta, né? E aí eu indico, talvez esperar um pouco, ou começa, mas já procura a fisioterapia, porque tem gente que às vezes começa com alguma restrição e não sabe especificamente o que tem, né? Então eu sempre passo essas orientações, porque também o profissional não tem uma bola de cristal. A gente precisa ali saber, talvez, alguma coisa mais profunda para... É um conjunto de profissionais trabalhando junto. Multidisciplinar. Exatamente. Não tem como ser só o treinador. É igual emagrecimento. Quem vai só por emagrecimento treinar, talvez não consiga. Porque se não tiver a equipe multidisciplinar, nutricionista ou nutrólogo e o treinador junto, e eu ainda acrescento. O ideal é ainda fazer terapia. É uma coisa muito da mente, né? Muito vem da questão das ansiedades, das compulsões. Para lidar com alguns traumas lá atrás, que está sendo muito falado e é real. É real. E acontece. Às vezes a própria mente sabota, né? No sentido de... A minha me sabota o tempo todo. Comer. Entendeu? E às vezes eu comer o mundo inteiro ali, quer mais. Que é igual a gente comentando sobre a infância. Minha infância foi do lado da minha avó fazendo tachos e tachos de doce. Doce de leite, eu rapando aqui é doce de leite. Aquele negócio, outro dia eu vi você falar, nossa, eu vou falar com ele pra trazer uma rapa pra mim, mas você postou um trem de rapa, de alguma coisa na roça? Teve um trem assim, eu acho que foi você. Será? Negócio, não sei, um doce ou era pamonha? Não sei. Alguém postou alguma coisa. Eu falei, gente, que vontade. Eu tô lembrando desse doce. Ai, não sei. Alguém postou esse negócio da rapa. Lá no fogão de lenha, a rapa. Não foi eu, não. Deve ser da Gabriela Barbosa, que eu tô lembrando dela postar uns trem de doce esses dias. Pode ser. Mas, gente, eu fiquei louca. Eu falei, nossa, que delícia. memória boa. Vem até o gosto, assim, eu até salivo. E assim, aí com doce eu tenho dificuldade. E eu preciso lidar. Eu tenho, se tiver doce lá em casa, eu como. Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho controle. Mas você segue uma dieta mais rígida? Você segue dietas? Assim, eu sigo orientações. Dietas, eu tô numa fase que eu não estou seguindo dietas, principalmente as restritivas, em excesso. Ultimamente eu reduzi muito o doce, mas restritiva não. Porque eu tive uma crise de ansiedade seguida de início de síndrome do pânico. E tudo que era restritivo poderia ser um gatilho, né? Para me trazer de volta essas coisas. Para esse lugar. Para esse lugar de novo. E aí o nutrólogo falou, olha, nós não vamos restringir, né? Aí tem época que às vezes eu volto lá e ele fala, olha, vamos fazer estratégia só semanal? Essa semana você vai tirar só a lactose. E eu tenho outro problema também com leite. Criada na roça, leite de vaca. Eu amo leite. E não pode. Você não pode. É melhor tirar, né? Porque aí eu tento zero lactose e tal, açúcar, não sei o quê. Não quer saber? Eu tento. Mas aí essa questão assim, da restrição me traz o gatilho. Eu fico nervosa, eu fico ansiosa. Aí eu trabalho com a reeducação. Aí ele falou, não, então vamos voltar para a reeducação. E aí vai. E a gente vai lidando com essas questões da ansiedade e tudo mais.
que eu acho que quase todo mundo, né? Nossa, é muito falado aqui por várias Muito pessoas. generalizado. Ontem mesmo o vídeo que eu postei era falando sobre terapia. Né, o que eu postei que você comentou lá Vi. da pista. Vi. Né, e as pessoas, graças a Deus, cada vez estão mais abertas a isso, né, Daiane? Mas eu falo que é o excesso, aí vem a questão que desencadeou isso, o excesso. Excesso de trabalho, excesso, eram 3 ambientes diferentes. Então, assim, esse excesso me trouxe esse estafa, né? Na época eu não sei nem se podia falar que era, como é que é falado hoje em dia? É burnout? Burnout, Excesso de né? trabalho. Na época. Aí eu falei, não quero isso. Não quero. Eu já tenho dificuldade normal de lidar com esse estresse, com esse nervosismo. Imagina esse excesso de coisas. Aí o negócio, né, desencadeou para isso. Falei, não. E eu não quero ficar escrava de medicação. Você já tinha seu estúdio nessa época? Já. Como que foi o nascer, né, do seu estúdio? Foi com o nascer da Carol. A Carol fez 13 em janeiro e em setembro o estúdio faz 13. Eu trabalhava numa academia e aí, o que acontece? Eu trabalhava na piscina e trabalhava com aulas coletivas, né? E quando eu precisei sair para ter a Carol, obviamente, eu precisei ser substituída. Aí quando eu voltei com poucas aulas. Não é só porque a academia me proporcionou poucas aulas, não, mas porque realmente eu voltei com 4 meses. Gente, 4 meses numa licença maternidade é muito pouco. Outra polêmica. Mas é porque é muito pouco mesmo. E eu amamentava, sabe, assim. Aí voltei para dar aula, que negócio. E eu esperava também, tinha essa questão do ego na época. Hoje em dia, a gente vai evoluindo, a gente vai trabalhando isso. Eu esperava que eu fosse ser, assim, super bem recebida pelos alunos e pelos colegas e academia em geral, só que estava todo mundo no ritmo, né? No mesmo jeito. No mesmo ritmo deles e tal. Quando eu cheguei, era como se eu não tivesse ficado 4 meses fora. Cara, aquilo ali pra mim foi assim, nossa, estranho. Muito estranho. Foram me visitar, mas eu me senti mal naquele dia que eu voltei, foi um dia normal, sabe, assim? A Daiana tá voltando, nada demais. Normal, nada demais. E eu fiquei... Alecrim dourado. Alecrim dourado. Achando que é o centro do universo. Fiquei mal daquilo. Aí tinha poucas aulas. Eu falei, gente, esse salarinho aqui não vai dar pra eu pagar minhas coisinhas que eu quero comprar pra ela. Falei, não. Falei, tá. Aí as coisas foram acontecendo, né? Os meses foram se passando. Aí eu recebi uma proposta para ser coordenadora de uma outra academia na parte de musculação. E eu era muito da parte de água. Aí quando eu recebi essa proposta, o salário ia ficar melhor, eu ia trabalhar um pouco mais, mas também não era muito mais numa academia, não ia picar tanto meu horário, pensei, para Carol, né, pequena, vai ser interessante. Aí eu fui. Aí no que eu fui para essa academia, eu falei, gente, mas eu já atendi alguns personagens. Eu falei assim, gente, mas eu gosto desse negócio do personal. E eu gosto, e a gente tinha feito cursos de treinamento funcional na época, e eu gosto muito dessa área do treinamento funcional. Falei, olha, eu acho que vai ser interessante, não sei. Aí eu comecei a pesquisar, aí continuei trabalhando nessa academia, que eu mudei para essa academia, trabalhava na escola e abri o meu espaço para atender de treinamento funcional, treinamento personalizado funcional. Só que aí a procura foi crescendo. Quando eu abri, não sei, sabe a Goianinha, ali na Rua Barbosa? Sei. Eu abri numa daquelas salas ali. Na avenida? Na avenida. Abri numa sala ali. Ruim de estacionar, né? É uma coisa que eu penso assim. Ruim de estacionar. Mas sabe quando na cidade não tinha custo-benefício na época, não podia um aluguel muito caro? Uhum. Aí eu falei, vou começar aqui, né? Vai ser pouca gente. Só que aí a procura foi aumentando. Aí deixou de ser atendimento individual, aí eu comecei a atender dupla, atender trio. Lá cabia no máximo 3. E aí surgiu o espaço que eu tô hoje. Enquanto eu estava lá, eu tinha acabado de colar uma borracha no piso lá, aquele negócio de vestido. Parece, porque na época que eu fui abrir, esse espaço aqui eu tinha procurado, mas estava alugado. Aí quando eu gravei o trem, grudei o trem lá, tava lá instalada. Daiana, vagou. Falei, mentira. Agora vagou. Meu momento. Falei, não tô acreditando. Sou grata até hoje, porque ela me esperou 6 meses com o meu contrato. Eu não tinha condição de pagar a rescisão. Abrindo, né? Você tá começando um negócio. Ela me esperou 6 meses. Esperou meu contrato lá
do espaço que eu tava. Sem você pagar ali. Sem eu pagar ali, porque ela falou, não, é o tipo de atividade que a gente quer, no sentido assim de sem bagunça, sem... E aí, depois desses 6 meses, eu fui pra lá e tô lá até hoje. É um espaço muito abençoado, eu gosto muito de lá, tanto é que o povo fala assim, vai pro espaço maior. Eu falo, gente, eu adoro meu cantinho. Tá tudo, sabe, assim, quadradinho. E aí, redondinho, né, que a gente fala. Eu falei, não, e aí eu fui pra lá, sabe? Mas foi nesse período de pós-parto, a gente fica toda petecada, né? Os desafios da maternidade. Os desafios da maternidade e dá uma coragem, é engraçado, mas dá uma coragem que eu não sabia que eu tinha. Uma força, né? Uma força que eu não sabia que eu tinha. E aí estamos aí até hoje. E aí foi crescendo. Aí primeiro veio o Renato Tomasi como meu parceiro, e aí depois veio a Ana Paula. Teve outros profissionais ali no intervalo. Passaram. Mas aí hoje em dia estamos nós 4. Eu, Renato Tomasi, Ana Paula Vilela e o Pedro Messias. Nós já estamos juntos há um bom tempo. Uma equipe ótima. E qual que é o maior desafio de empreender nessa área? Bom, os desafios de empreender. O primeiro deles que eu passo mais dificuldade, na verdade, é a parte da gestão. É uma parte assim, quando a gente abre, você está empolgado você está empolgado em atender, porque eu prestava serviço, então você está empolgado em prestar serviço. E quanto mais pessoas vêm, mais você se empolga com aquilo de prestar, de atender, de querer atender mais pessoas. Beleza. Só que a parte da gestão, ninguém te ensina e ninguém fala o que vai ser ideal sem você contratar uma pessoa específica para isso. Eu não tenho conhecimento disso. E é burocrático, né, Daiane? É muito burocrático. E, assim, eu passo desafios com relação a isso, porque é uma empresa pequena, sabe? Para eu contratar um administrador só para minha empresa, eu ainda não vejo... Não é que eu não vejo necessidade. Eu não vejo ainda... Como é que eu falo? Eu não tenho retorno ainda para eu investir nisso, suficiente, entendeu? Porque um administrador... ele é diferente de você contratar um secretário, né? Pra te... É um gestor que vai cuidar do seu negócio. Vai cuidar, fala assim, agora você precisa fazer tal coisa, você precisa dessa estratégia aqui para esse mês. Porque a parte da academia, né, de estúdios e tal, é porque a gente tem uns meses que pegam, né, que são difíceis para nós. Que são os meses ali de fim de ano, né? Dezembro, janeiro aí são meses muito complexos, desafiadores, porque as pessoas acham que porque elas viajam... Não pode treinar. E não pode pagar. Né? E os meses de julho, né? As férias em si. Tem gente que é pelas questões de cuidar de filho e tudo mais, mas tem gente que realmente, eu acho que foge ali um pouco o discernimento, né? Porque, por exemplo, no meu formato de atendimento, é com hora marcada e dias e horários, né, agendados. Então, você contrata, eu tenho contrato, você contrata seu dia e sua hora. Aquilo ali, a vaga é sua, contratada. Aí você não está indo, mas a vaga é sua. Você fez um contrato, a vaga é sua, não põe ninguém no seu lugar. E aí eu vejo que, assim, essa parte da gestão, eu precisava, e ainda, né, preciso muito de conhecimento e ajuda nessa parte. Eu acho uma parte muito complexa. E essa parte de estratégias para o que fazer nesses períodos, né? Tanto é que, assim, participo de grupos de outras pessoas que têm formatos parecidos com o meu, para a gente trocar figurinhas mesmo, sabe? Porque são meses desafiadores na parte financeira, né? E a parte de manter o aluno, manter a adesão do aluno. Manter o aluno ali motivado. Isso é muito difícil. E você acha que consegue? Tá sendo... Nem sempre. A gente tenta, né? A gente faz desafios internos, a gente... Lá tem uma estrutura de treinos muito dinâmicos, porque quem vai para esse tipo de serviço que eu ofereço, né, que é o treinamento funcional, gosta dessa variedade, de dinamismo, né? Não quer ficar ali 2, 3 meses com a mesma ficha sem evolução. E aí a gente tenta trazer essa motivação também no formato de treino e motivar, tipo assim, tem desafio tal, vamos ver se a pessoa empolga. Mas, cara, aí tem hora que você faz desafio, tem uns que emburra,
Não vai treinar, não Parece quer. que é só aquela coisa... Age igual criança, fala, ai, Jesus. Mas graças a Deus a maioria adere, sabe? A maioria gosta. Mas assim, eu responder pelo outro, falar se ele tá motivado o tempo todo, eu acho que talvez não esteja, né? Porque tem os desafios que cada um enfrenta ali diariamente, né? Seja no trabalho, seja em família, que talvez tire ele dessa motivação toda, né? Mas ajudar o aluno ali até essa motivação de manter constância, eu acho que talvez seja um desafio, um dos maiores desafios, na verdade. Até mais que a gestão, porque a gestão você tem ferramentas. Você contrata alguém, você, né, contrata nem que seja temporário alguém para te dar um suporte, igual eu fiz recentemente, mas você manter o aluno ali extremamente motivado é muito difícil. Qual que é a parte melhor de empreender nessa área? A parte melhor? As risadas que a gente dá, né? Cara, é porque cada um tem cada história. E assim, tem pessoas que são muito... a gente vai criando um vínculo, né? E quando você cria esse vínculo, você vai criando ali aquela intimidade, aí você vai criando aquela... Fica uma amizade gostosa, né? E aí é muita... Cara, tem turmas nossas lá que... Tem hora que eu falo, gente, não tem condições. Eu preciso trabalhar, vocês não deixam. Tem hora que eu sento e vou escutar o que eles estão conversando na minha cabeça, sabe? Eu falo que é a terapia mesmo, tá vendo? Aí entra a terapia, né? Mas assim, essa parte da troca, sabe? Eles me distraem, eu distraio eles e vira essa terapia que não é terapia. Vira amizade mesmo. Vira uma amizade gostosa. E a gente sente falta. Tem hora que, igual a gente faz aquele intervalinho ali do recesso, né? Do fim do ano ali. O pessoal, a gente acaba mantendo ali um contato quando você tem essa liberdade, é muito gostoso. Essa parte da troca, né? Da troca que acontece, né? De amizade, assim, é muito gostosa. Daiana, a gente tá caminhando pro final da nossa conversa, mas tem algumas perguntas que eu quero te fazer ainda, tá? Achei que eu não ia dar conta de falar. Ih, menina! E fala super bem ainda, super espontâneo. É um papo bom, né? Tá super ótimo. Ó, antes da gente fazer algumas perguntas que eu quero fazer para você, eu queria falar com você sobre o terceiro apoiador de hoje, que é a Rabelo Martins Ferriaço. Conhece o pessoal? Conheço. Já precisou de alguma coisa? Já! Provavelmente, porque academia, né? Já. Mas o pessoal também é apoiador aqui, né, do PHCast, a Rabelo Martins, que é uma empresa super tradicional em São Gotardo, são mais de 33 anos de existência. É uma empresa familiar que vem passando de geração para geração. Eu acho isso tão bacana. A gente foi lá, né, gravar um conteúdo de vídeos institucionais para o PHCast e, como se diz, a gente vê o avanço em tecnologia, né? Tem as máquinas que vão facilitando o dia a dia hoje, e isso proporciona que eles entreguem um trabalho mais ágil, mais rápido, né? Acho que a qualidade se mantém a mesma também, porque eles sempre foram ótimos profissionais, mas a gente vê essa preocupação de avanço, né, em todas as áreas. Sim. E lá não é diferente, que é uma área mais bruta, posso falar essa palavra? Bruta, rústica, né? Sim. Porque mexe com ferro, aço, né? E vem facilitando muito o dia a dia de trabalho para o pessoal que trabalha na Rabelo Martins e na entrega para quem é cliente também. E eu acho máxima a capacidade que eles têm de solucionar problemas. A gente chega lá com uma bomba, aí eles, não, calma, tal, e acham a solução rapidamente, de forma assim, muito prática, é muito bom. Eu tenho até uma lista de ações que eles fazem, né, serviços que eles prestam, eu vou ler porque assim, não é minha área, tá? É impossível decorar. Olha só, eles trabalham com chapas especiais, corte computadorizado, que é o que eu tô falando de robô de corte, que isso facilita muito na questão da entrega, dobras computadorizadas também, todo o serviço de corte, dobra, é tudo automatizado, né, e eles atendem com abrasivos, parafusos, eletrodos, tudo essa parte mais miúda, tem lá também. Então, assim, um super apoiador, né, do PHCast. E fica a dica para vocês, quem ainda não conhece, precisou dessa parte, né, Daiana? Corre lá. Rabelo e Martins Ferriaço. Um abração para toda a equipe aí. Diego, abração e muito obrigado pelo apoio no PHCast. Voltando agora pro nosso bate-papo, a gente tá falando sobre saúde, né, atividade física o episódio inteiro. E eu tenho algumas perguntas, às vezes um pouco mais específicas. Mas são perguntas que eu acredito que você deve responder... Se não for diariamente, é quase que diariamente. Só pra gente deixar claro nessa parte de dúvidas, isso. Vou fazer algumas perguntas aqui. Deixa eu ver qual que eu vou fazer primeiro. Olha o suspense.
Ó, quais as dicas você daria para quem quer sair do sedentarismo e começar uma atividade física? Seja, pode ser a musculação ou outra atividade. Eu acho que, basicamente, assim, hoje em dia todo mundo expõe com o que trabalha, né? Então, a pessoa que quer sair do sedentarismo, vamos falar se for sair do sedentarismo sem indicação médica, certo? Se ela for sair do sedentarismo apenas sem indicação médica, ela procurar alguma atividade que ela sinta prazer. Para ela criar o hábito de sair de casa ou, mesmo em casa, ela fazer algo que dê prazer para ela. Um exemplo básico, vamos supor, é a dança, né? Às vezes a pessoa, falando de mulheres, gostam de dança. Inicialmente é isso. Só que só a dança é excelente, a parte cardiovascular e tudo mais. Mas, normalmente, as pessoas precisam de reforço muscular, que é o famoso ganhar massa magra, né? Que é a massa saudável. Aí precisa de treino de força, né? Que é ou a musculação ou os exercícios de força. Treino funcional também trabalha força. E aí ela precisa ou agregar futuramente, depois de um período ali que ela já se habituou, já ganhou um certo condicionamento físico, ela ir procurar algo que também traga esse treino que visa o ganho de massa magra para ela, ou a musculação, ou um treino funcional, algo que vai trazer esse benefício também para ela. Mas ela precisa gostar. A dança, por exemplo, ela gosta, mas ela não gosta da musculação. Ou seja, ela precisa fazer o que tem que ser feito, né? Mas ela precisa se identificar um pouco mais. Porque tem gente que se identifica muito com funcional, não se identifica com musculação. E vice-versa, sabe? Porque ela não pode fazer só o que ela quer. Tipo assim, entendeu? Eu quero só dançar. Tá, é ótimo para a parte cardiovascular, coordenação motora. Mas ela também precisa ganhar massa magra. E médicos, né? Hoje em dia, todo médico indica exercício físico, mas indica musculação. Uns já tem uma visão mais aberta e fala, exercício que você treina força. Por quê? O treino funcional treina força, né? Então, assim, precisa ter essa... Tem que gostar, mas tem que criar o hábito. Então, às vezes começa com uma coisa ali mais leve para criar o hábito. Se a pessoa tiver muita dificuldade, sabe? Não gosto de nada, nunca fiz nada. Vamos devagar. Porque não adianta você romper de uma vez, nem todo mundo rompe bem de uma vez, sabe? Então, avança devagar. Agora, se a pessoa está determinada, porque tem pessoas que são extremamente determinadas. Não, eu preciso começar. Matricula e vai, né? Onde ela quer. Seja no treino funcional, seja na musculação, matricula e vai. Agora, tem muita dificuldade? Tem muita dificuldade de ter essa rotina, de ter essa disciplina? Aí precisa do personal. Aí você precisa de um compromisso que é mais caro, para você dar um pouco mais de valor a essa questão dessa rotina. E um personal que vai orientar da forma correta, né? Sim, e acompanhar ali. Porque o que acontece? Academias tem profissionais excelentes e tudo, mas acaba que uma sala, a gente fala que é o salão, né, da musculação. O salão da musculação, os profissionais que ficam lá não conseguem atender todo mundo como se fosse personal. Então, às vezes, ele te acode aqui, mas ele tem que correr para o outro lado lá para acudir o outro aluno. Dá atenção muito difusa, porque são muitos alunos ao mesmo tempo, principalmente nos horários de pico, né? Sim. Então, se a pessoa tem dificuldade, não tem vivência nenhuma com a academia, não conhece nada, não sabe nem como é que deita no colchonete para fazer um abdominal, ela precisa de um personal. Primeiro ela aprende, primeiro ela se adapta, aí depois ela viu que ela gosta, ou permanece com o personal, ou, né? Porque isso acontece, a pessoa fala, não, agora eu quero... não consigo mais investir ou alguma coisa do tipo, vou mudar, vai para a academia tradicional, mas aí já aprendeu, sabe? Assim, acho que eu respondi, né? Sim, não, respondeu. Existe algum mito sobre exercício que você gostaria de desmistificar? Que o treino funcional não trabalha força. Porque eu vejo assim, que muito nutrólogo, muito não, mas alguns, falam assim, não, você tem que sair daí, por exemplo, que eu passo por isso com alguns alunos. Você tem que sair daí e ir para a musculação. Cara, quem treina lá sabe o tanto de força que a gente faz lá. Tem os treinos que são mais cardiovasculares, mais aeróbicos, mas a gente trabalha muito força. Exercícios com pesos livres, exercícios com peso corporal para quem é iniciante, sabe? Então, assim, isso é um mito. O funcional é melhor para emagrecer ou não? Não necessariamente. Talvez sim pela adesão, que o aluno talvez consiga uma adesão maior. Mas para emagrecer, tem que trocar a alimentação, tem que mudar ali a rotina alimentar. Não adianta.
Existe um horário melhor para treinar? Manhã, tarde, noite? Ah, isso é muito individual. Tem gente que não funciona de manhã. Eu, se for pra eu treinar de manhã, eu quero matar a pessoa. Eu não funciono. Eu funciono bem de 9h30, 10 ali, começa a melhorar. Mas, assim, horário de almoço eu me adaptei melhor e à noite. Então, isso é muito individual. É que, pensando numa rotina, tem gente que, às vezes, sabota porque chega frouxo do serviço, do trabalho, e aí treina à noite e fala, não, hoje eu tô muito cansada. Aí, a hora que vai, terça, quarta, quinta, sexta, não foi nem dia nenhum. Depende muito da rotina, porque, por exemplo, hoje eu treino de manhã, que diante da minha rotina, que cada hora é uma coisa diferente, é uma coisa que eu faço cedo. Acabou, você tá livre. Isso, aí eu posso viver minha vida por outros compromissos. Mas eu acho que o horário que eu mais consigo entregar força e me entregar de fato pro treino é à tarde. Aí, ó. E quando eu trabalhava, eu também preferia antes de começar, porque à noite era isso, eu tava cansado. Cansado. Então, assim, a pessoa tem que adaptar de acordo com a rotina dela. Falar assim, o melhor horário é o que você consegue ir. Porque não adianta você pagar e não ir, entendeu? Então, o melhor horário que você consegue ir. Mesmo não entregando o seu melhor. É melhor ir do que não ir. É melhor ir do que não ir. É melhor entregar 50% do que entregar 0%. Fiz o que pude muito pouco. É o famoso, fiz o que pude muito pouco. Quanto tempo leva para você ver resultados, assim? Depende de cada pessoa, depende da entrega de cada pessoa, depende da alimentação de cada pessoa, depende do sono de cada pessoa. Depende. É preciso tomar suplementos para ganhar massa muscular? Depende. Se a pessoa não tiver uma alimentação que supra as necessidades dela, sim. Hoje em dia, quase todo mundo. Eu tô fazendo perguntas muito básicas, tá bom? Tá bom. Básicas que o óbvio. Eu acho que o pessoal faz esse tipo de pergunta. Acredito que sim. Principalmente quem nunca treinou, nada. Sim, faz. É melhor fazer musculação antes ou depois do cardio? Depende. Depende do aluno, depende da realidade do aluno. Tem aluno que não... Tipo assim, se ele faz o cardio antes, ele não consegue fazer uma boa entrega da musculação. Tem aluno que precisa fazer a musculação antes para poder ter esse efeito, né? Conseguir se entregar melhor na musculação. Mas tem aluno que às vezes precisa desse aquecimento do cardio para entregar melhor o treino de força. Entendeu? Então isso depende. É individual também. E aí você tem que ir mudando estímulo, sabe? Porque cada corpo reage de uma forma e é interessante essa troca de estímulo. Porque você não... Essa adaptação a longo prazo, né? Acontece essa adaptação e aí você precisa quebrar aquilo ali, aquela rotina, pro seu corpo, é o famoso dar um susto, você assusta ele de novo para ele voltar a reagir para você poder conseguir ter mais resultados. E nesse sentido, treinar todo dia é importante ou pode treinar todo dia ou precisa ter por exemplo, um dia de descanso? Pode treinar todo dia, mas aí entram muitas variáveis envolvidas. Por exemplo, o mesmo músculo todo dia... Porque, como que eu te falo? Às vezes homens gostam muito de membros superiores, né? Aí fica dividindo peito de costas, vamos dizer assim. Mas, cara, você está movimentando as mesmas articulações. Então, você não isola completamente, sabe? Um ou outro exercício você pode até conseguir isolar, mas você não isola completamente. Então, essa questão de você treinar todo dia, você precisa levar em consideração os grupamentos musculares, o volume, a intensidade, porque, por exemplo, se você treinar membro superior todo dia, você pode até treinar, né? Não é que não pode, mas depende. Que carga que você está utilizando ali? 100%, 80%, 70%? Está variando, não está? Sabe? É tudo muito individual, né? É muito individual, mas não é o ideal, não é o melhor cenário. Quais são os erros mais comuns de quem está começando a treinar? Não corrigir a alimentação e esperar o resultado Milagres. muito rápido. Alongamento antes ou depois do treino? Ou os dois? Polêmica essa. Essa é polêmica. O que acontece? O ideal é depois. Se for um treino, depende do nível do aluno, tá? Depende do nível do aluno. Se for um treino muito intenso, vamos supor, de membros inferiores. E aí você vai fazer um alongamento. Sabe o basicão? O basicão que você só segura ali 5 segundos, inclina o tronco para tocar no pé, 5 segundos puxa, alongamento de jogador. Sabe? Não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se você vai fazer um alongamento puxando para o treino de flexibilidade, não é ideal que você, no dia de treinos inferiores, você alongue membros inferiores visando a flexibilidade. Porque a musculatura já vai estar levemente lesionada devido ao treino, as microlesões que são causadas pelo treino.
E aí você vai ali e estira ela ainda mais. Então, isso visando o treino de flexibilidade, tá? Agora, o alongamento basicão, aí a gente normalmente lá no estúdio, quando o alongamento é mais forçado, então, por exemplo, o dia que a gente treinou membro superior, né, mais puxado, foi um treino, assim, para aqueles alunos avançados, foi mais intenso. E mesmo para os outros que estão iniciando ali, a gente foca nesse treino de flexibilidade, que a gente vai focar, não é todo dia que a gente foca. Aí a gente vai fazer esse alongamento visando a flexibilidade, aí a gente faz com membros inferiores. Quem conhece, conhece o alongamento da cordinha, o famoso. Não, o alongamento. Ah, tá. Não, você não tem noção. Aí, é que eu vejo muito vocês fazendo esse aqui. a corda naval, essa. E aí a gente faz invertido, entendeu? Mas quando é um alongamento básico, aí não faz diferença, não. Entendeu? Entendi. Mas eu gosto de uma mobilidade ali antes, preparando as articulações. Aí a mobilidade é diferente do alongamento. Mobilidade visa mais a questão de amplitude articular. Em relação ao aluno comer antes do treino ou treinar em jejum, isso aí é de cada um também? É muito individual. Porque tem gente que não responde bem ao jejum. Agora já tem gente que treina melhor em jejum. Eu não só não comer, minha filha, passo mal. Não, eu também. Eu não tenho nenhum humor. Fico mal-humorada, não converse comigo. Eu como pouco, mas eu preciso ter alguma coisa na barriga. Só que você come um período antes, né? Ou você come imediatamente e vai. Não, eu como, sei lá, geralmente é um pão com alguma coisa. 7, 7:30 e vou treinar 8. Dá um intervalinho ali, né? É um pouco em cima ainda. Mas assim, o ideal é não comer muito próximo do horário. Porque às vezes pode dar uma quedinha de pressão devido ao sistema digestivo ali, Entendi. né? E tem pessoas que às vezes comem coisas muito pesadas. 1 hora antes, mais ou menos? 1h30. Mas depende da alimentação. Se for uma coisa mais leve, né? Não tem problema. 1 hora ali, beleza. Agora uma pergunta mais individualzinha, assim. Flancos. Eu quero acabar Cirurgia. com eles sem acabar com o resto, entendeu? Qual milagre você me recomenda? Uma lipoaspiração. Uma lipoaspiração, uma lipo HD. Mas é sério, isso aí é uma luta que eu tenho a vida inteira. Nós estamos aqui numa consultoria. Às vezes, assim, eu não vou pagar, não. Anota aí, PH. Não vou pagar, não. Não, mas aqui, então. Mas o povo espera esse milagre mesmo, Como é né? que tá o seu cardio, né? É esporádico? É como o Não, seu eu tô cardio? tentando voltar. E eu faço tô sempre tentando na academia. Voltar assim, por exemplo, correr. Teve uma época que eu corria todo dia e treinava. Certo. Mas mesmo assim, teve uma época que eu tava seco E o flanco tava aí, Uhum. porque às vezes é uma estrutura genética sua, né? Seu biotipo. Sim. Seus familiares tinham, não sei. Minha mãe era gordinha. Então, às vezes, é uma região que você tem tendência a acumular. Tem pessoas que, às vezes, mesmo emagrecendo muito, essa região do abdômen é uma região muito complexa. Não é nem a barriga, é só de lado. Mas é a região da cintura, cintura abdominal ali, né? Então assim... Difícil, né, querida? Fácil, sabe? Talvez a lipo seja uma coisa assim mais eficaz. Porque se tá adequado o volume, a intensidade do treino de força, mais o volume de cardio, e não tá acontecendo nada, aí, meu amigo. Tá bom, mas eu como muito também. Tá. Então a dieta talvez também pode dar uma melhorada. O problema Entendi. Eu gosto de comer. Sou Então, muito taurino. Eu sou. Eu Acho amo que comida. É por isso, cara, a gente tem uma compulsão, assim, um negócio, né? E quando tem, eu vou comer a mesa. se Eu deixar. sei o que é isso. Compartilho desse problema. Dayana, fiz várias perguntas em tom mais sério, né? Sim. Agora é o não me leve a sério, Dayana. Ai, Jesus, o que é isso? É umas perguntas que você... Eu tenho dificuldade com humor. São piadinhas. Vai ficar até mais engraçado você com a dificuldade de humor. Vamos lá. Se eu te disser que eu treino todos os dias, você acredita ou chama a polícia? Você? Uhum. Eu chamo a polícia. Oxe! Por Não, quê? você melhorou. Não, você quer que é pra eu descrever todas as minhas respostas? Não. Tá. Não, mas é porque assim, Tá vendo? todo Trava dia... nela, né, gente? Domingo você não vai. Vai? Você corre todo sábado e domingo? Teve uma época que sim, hoje em dia não. Então não. Tá bom. Chama a polícia. Se a academia vendesse coxinha na recepção, o que aconteceria com seus alunos? A pessoa seria 100%. Ai. O que você pensa quando vê alguém fazendo exercício completamente errado? Dá vontade de ajudar ou só finge? Deixa esse doido aí. Ai, depende. Se for meu aluno, não, tipo assim, eu vejo como? Lá ou vejo um vídeo assim aleatório?
Não, na sua academia. Não, eu corrijo, mas o que era a pergunta mesmo? Se eu vejo, o que eu faço? O que é? Se você finge, deixa lá. Finge Não. costume. Não, corrijo, lá eu corrijo. Agora, se eu vejo... Mas é aquele aluno assim, que você já tentou tudo, entendeu? Já falou, já corrigiu. Tem casos que as pessoas enfrentam alguns problemas posturais. Tem casos que, às vezes, a gente tem que trocar o exercício. Não. Já teve um aluno que só foi pra academia tirar foto? Lá não. Lá não tem nem jeito. Não dou tempo. Se sua vida fosse um reality show, qual seria o título? Eu não tenho essa criatividade, não. Ah, manda aí, pensa em alguma coisa, minha filha. Ó. Reality show? Um filme. O título do seu filme. Colocando sentido na vida. Nossa. Nossa. Um monte de estrelinha saindo. É que eu uso muito esse jargão. Coloca sentido aí, meu filho. Se exercício físico fosse proibido por lei, qual crime você cometeria para continuar praticando? Proibido por lei? É, proibido, não pode não. Montava uma salinha dentro de casa. Me lembrou da pandemia. Se algum personal trainer pudesse dar cartão vermelho pro aluno, por qual motivo você usaria? Excesso de reclamação. Falou, eu sei. É. Você tem pouca paciência nessa parte, Não, né? ultimamente eu tenho melhorado. Eu tenho aceitado até 3 faltas, entendeu? Tipo assim, 3 faltas, 3... Como fala? 3 ações negativas. Cartão amarelo 3 vezes. Eu dou vermelho Entendi. pra coleguinha, deixa eu te contar. Quem é mais difícil de convencer a treinar? Um adolescente viciado em videogame ou um adulto viciado em séries? Eu acho que é pau a pau, hein? Bem equilibrado aí. É que o adolescente tem que obedecer mãe e pai ainda, né? O adulto... Talvez o adulto. Cara, essa aqui eu não vou fazer ela. Agora você faz, tá? Vamos lá. Não, ela tá ficou muito ruim. Ficou? Não, ruim é. Mas achei que... Olha só, se você tivesse que dar aula de crossfit para um grupo de pinguins, Não, péssimo. qual seria a estratégia? Não. Né? Não, pra quê? Não, necessário. Não precisava disso, não. Corta. Daiane, deixa eu te agradecer, né, Eu pela que agradeço. presença aqui no Pelo PHcast, consultoria, treinos, tudo. Acho que eu tenho que falar Mas foi demais, ótimo, gente. cara. Eu não tenho nada pra falar. Não, sempre tem. Eu te falei isso na primeira conversa Gente, que eu tive for com você. convidado, venha. Ela é super legal. Tá vendo? Boa terapia. É um momento de lazer pra você, entendeu? Vamos fazer uma conversa aqui, bate-papo. Dá uma crise de ansiedade antes? Dá. Talvez. Dá, porque a gente tem costume, né? Mas gostou de verdade? Não, foi muito legal. Achei que eu não ia ter coisa pra falar. Mas vou deixar o microfone aberto pra você, deixar seu recado, fique à vontade. PH, muito obrigado pelo convite, tá? Fico muito feliz, como eu falei no início, de ver a sua evolução como profissional e como pessoa, viu? Obrigado. E eu tô amando acompanhar o PHcast. Obrigado, de verdade. Mas temos surpresa pra você, tá? Antes de fechar o podcast, e não é surpresa só do PHcast, vou até pedir pra você trazer a outra também. Gente, Pessoal, da nossa parceira. Não, peraí. Eu acho que a nossa informação que você viria aqui no PHcast vazou de alguma forma. Porque assim, é um recado, talvez, que era só pra você, mas eu faço questão de ler pra todo mundo. Deixa eu ver. Com carinho, quinta série e demais. A turma do Gemidão mandou pra você, tá bom? A turma do Gemidão. As alunas das 7h30, das 19h30. 19h30. Elas fizeram mesmo, gente. Trouxeram lá da Viva Bem. Gente, elas são terríveis. Adoro a Jana, Viva Bem. Elas são terríveis. Pois E os é. meninos também, que o meu marido faz parte do Gemidão. Ah, não, gente. Obrigada. Agora a última pergunta, por que Gemidão? Ai, Deus. Eu vou estar explicando, inclusive o Gerúndio faz parte da turma do Gemidão. Eu vou estar explicando por que do Gemidão. É porque é a turma que mais geme. Eu falo, gente, vocês... Gente, eu quero saber quem são Gente, cada aluno gente, dessa o povo, turma. ó, o povo faz força lá. O povo geme. Aí fica... É o tempo inteiro gemendo. Eu falo, gente, quem passa aqui essa hora não entra e fica com medo de entrar e vocês estão sendo propagandas estranhas pro meu espaço. Mas já pegou, já todo mundo geme. Aí quando algum aluno desse horário precisa ir para outro, não se sente bem.
Porque é a turma... Gente, a turma geme. Entrega mesmo ali. Entrega, entendeu? E brinca. Essa turma... O pessoal me mandou mensagem ontem à noite, já passaram aqui e deixaram o recadinho. Vamos ler o recado aí, ó. Deixa eu ler. Dayana, você é uma personal amiga incrível. Tá vendo a questão da amizade? Você é uma personal amiga incrível. Somos muito felizes por fazer parte da sua história. Desejamos todo o sucesso do mundo. Com carinho, quinta série demais, turma do Gemidão, fã clube demais. Vamos estar colocando sentido. Aí a piada interna. Ai, amei. Ó, eu vou até entregar o brinde do PH Cash junto, porque você não vou ficar pra trás. Você tem presente ao vivo pra ela, tem o meu também. Amei, gente. Todo mundo ganha. Muito chique. Amei. Cheirinho mais gostoso. Gente, amei. Gente, turma gostosa. Ei, mas Muito o pessoal obrigada. deixou aqui de manhã uma professora amada, viu? Ai, gostei, gente, amei. Obrigada. Eu que agradeço. Carinho. PH, obrigada também, viu? Melhor, como é que fala? Os closes aí, me ajuda aí. Dayana, muito obrigado. Foi ótimo ouvir sua história, né? Acho que voltei um pouco no tempo aqui com as nossas lembranças. Obrigado pelo carinho, pelos elogios. Eu que agradeço. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada Sucesso mesmo. sempre. Eu que desejo para você também. Amém. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do PH Cast. Espero que vocês tenham gostado. A gente riu bastante, né? Então lembrem-se de curtir, comentar, compartilhar, seguir nossas redes sociais oficiais, @phcast.oficial e @phbabos. Um beijo e até o próximo episódio.